Seja bem-vindo aos Desafios Políticos, uma análise sobre os temas do atual cenário político pelo olhar das juventudes partidárias. Temos connosco Jorge Barbosa, da Juventude Social Democrata, José Couceiro da Costa, da Juventude Popular, Eduardo Barroso, a representar a Juventude Socialista e, mais uma vez, a Juventude Comunista Portuguesa, a não estar presente neste debate. Reunimos-nos mais uma vez para discutir os temas centrais da atualidade do Estado político e começamos pela descentralização. A maioria das autarquias rejeita o processo de descentralização. Começo pelo Eduardo. Eduardo, começo por ti precisamente. A maioria rejeita então este processo de descentralização, a maioria das autarquias. Como é que vocês veem esta recusa por parte das autarquias? Honestamente, eu vejo com alguma normalidade. Em primeiro lugar, boa tarde e obrigado por nos receber mais uma vez. Também é bom estar de volta a este programa e, portanto, cumprimentava a Helena e os outros participantes. Não é com surpresa que nós vemos esta rejeição por algumas razões que eu acho que são fáceis de perceber. Em primeiro lugar, o Partido Socialista tinha assumido no seu programa eleitoral que a descentralização era a pedra de toque de uma reforma do Estado. E isso significa que nós fizemos depender da transferência de competências para os órgãos do poder local aquilo que podia ser um novo modelo de relação do Estado com os cidadãos. E isso faz sentido nós só tivermos em conta que não só há uma proximidade diferente do poder autárquico aos cidadãos e, portanto, uma forma de servir os cidadãos de forma mais direta, mas, acima de tudo, do ponto de vista de gestão dos recursos, não só do ponto de vista financeiro, contabilístico, que também aí nós vemos que cada euro gasto pelas autarquias tem um efeito multiplicativo superior a cada euro gasto pelo Estado Central, mas fundamentalmente do ponto de vista daquilo que é a otimização da gestão desses recursos, ou seja, daquilo que é a percepção que o poder local tem da forma como melhor pode servir a sua população, fazia sentido haver um conjunto de transferência ou a transferência de um conjunto de competências para as autarquias locais. E, portanto, o Partido Socialista optou por, ao longo desta legislatura, como tinha assumido no programa do Governo, estudar uma nova forma de relação das autarquias com os seus cidadãos, reforçando-a com competências para isso. Que é, na verdade, também o reconhecimento daquilo que o poder local tem vindo a fazer ao longo dos anos. Ao longo das últimas 4 décadas, nós fomos vendo o poder local a assumir, muitas vezes, responsabilidade por coisas que não eram da sua competência direta, mas nas quais, perante as falhas do Estado Central e a incapacidade de cobrir todas as necessidades, se foram substituindo ao Estado em muitos momentos. E, portanto, o Partido Socialista foi capaz de fazer este reconhecimento. Agora, obviamente que nós fazemos uma alteração desta magnitude, fazer a maior reforma que foi feita na democracia portuguesa, do ponto de vista da relação de competências em relação aos órgãos de poder que estes tinham, é um processo complicado. E o Partido Socialista não quis cometer o erro que cometeram o PSD e o CDS, por exemplo, quando fizeram a reforma administrativa em que fizeram a alteração do mapa de freguesias contra a vontade das populações. E que depois se veio a ver que era necessária uma reversão. Sim, há essa discussão. O Partido Socialista também já assumiu que estaria disponível para reabrir esse debate, embora não seja uma questão que esteja colocada em cima da mesa neste momento, mas já demonstrou, acima de tudo, porque era importante fazer outras reformas antes de nós voltarmos a mexer nessa. Mas, de facto, nós percebemos que essa reforma administrativa feita contra a vontade das populações foi uma forma de abrir uma ferida que ainda não está sarada na sociedade portuguesa. E, portanto, nós quisemos fazer isto com as autarquias, com os municípios, através da Associação Nacional de Municípios, e com as freguesias, através da ANAFRE. E esse processo foi negociado quer com a Associação Nacional de Municípios, quer com a ANAFRE. O Jorge Barbosa acena ali com a cabeça e diz que não. E eu percebo, não, porque não é verdade. E eu percebo que ele diga que não, porque também deve estar um pouco confuso com a posição que o PSD assumiu em relação a este assunto. E já iremos também aqui falar com o Jorge. Deixa apenas concluir, só concluir a tua ideia esta parte, para depois então passarmos à parte do porquê que isto é relativamente normal. Portanto, sendo complicado este processo, a verdade é que houve um processo negocial, quer com a ANAFRE, quer com a Associação Nacional de Municípios. Com a Associação Nacional de Municípios, aliás, até a ter uma postura conservadora em relação a isto e até a pedir menos competências do que aquilo que o próprio Governo estaria disposto a dar. Mas, acima de tudo, compreende-se esta rejeição por uma razão simples.
o processo de descentralização ou transferência de competências estava preparado para ser alocado não só a possibilidade de transferência das competências, mas também um pacote financeiro, portanto, o Fundo de Financiamento da Descentralização, que estava incluído na Lei do Orçamento do Estado para 2019 e que ajudava a sustentar a transferência de competências. Infelizmente, esse artigo da Lei do Orçamento do Estado não foi aprovado em sede de discussão especializada na Assembleia da República. E isso não aconteceu porque, apesar do PSD, por exemplo, ter feito gala, ter assinado um acordo de cooperação com o Partido Socialista para assumir a descentralização também como uma reforma fundamental do Estado, foi um dos partidos, aliás, todos os partidos, para além do Partido Socialista, na Assembleia da República, rejeitaram o Fundo de Financiamento para a Descentralização. E, portanto, nós neste momento temos um processo bloqueado, não por vontade do Governo, que estava predisposto a terminar este processo e, portanto, a começar esta primeira fase da descentralização de competências, mas sim porque a oposição não permitiu que esta reforma avançasse contra a vontade das populações, contra a vontade das câmaras municipais. E, portanto, perante essa realidade óbvia, é normal que os municípios, tendo a possibilidade de rediscutir a adesão ou a transferência de competências até junho de 2019, junho ou julho, agora não tenho a certeza, de 2019, e, portanto, de poder acertar essa transferência de competências para 2020, não o queiram fazer num momento em que o Orçamento de Estado não pode prever, por bloqueio da oposição, a transferência de verbas que acompanha essa descentralização. Portanto, é normal que cada município possa avaliar a sua capacidade ou não e a vontade que tem de receber determinadas competências e possa rejeitar ou totalmente ou parcialmente as competências que poderia receber. Mas, obviamente, nós vemos isto apenas como um atraso que, infelizmente, é inevitável, mas não por vontade do Partido Socialista. Muito bem. Também a maioria dessas câmaras que rejeita este processo de descentralização é também do PS, mas já voltaremos então também a esse As câmaras municipais têm todos os orçamentos e, portanto, independentemente disso, se as transferências não vierem acompanhadas de dinheiro, sendo do PS, do PSD ou do CDS, não há problema. Eduardo, não há voltamos já diferença, à conversa. Há pouco, precisamente, o Jorge não concordava com aquilo que o Eduardo estava a dizer. Jorge, o porquê desse, digamos assim, descontentamento? Bem, antes de ir lá, começar por cumprimentá-la, Helena, boa noite, ao Zeca, ao Eduardo, e dizer que tenho muita pena que tivemos algum tempo sem estar no ar, acho que temos todos pena disso, e tenho pena do seu Primeiro-Ministro não ter feito nenhuma declaração sobre o assunto, como fez sobre a Quadratura do Círculo. Nós aqui também prestamos um importante serviço à democracia como a Quadratura do Círculo, e como tal, tenho bastante pena, e eu até acho que mais importante, mas tenho bastante pena de não ter havido essa declaração. Depois, também, é a primeira vez que cá estou desde o recente Congresso Distrital da JTC do Porto, e permita-me começar, vou já ao tema, por deixar uma mensagem aos militantes da JTC do Distrito do Porto, aproveitar este fórum, àqueles que saem e que se despedem, um agradecimento, um sincero obrigado por tudo que deram à nossa estrutura e que, via a nossa estrutura, deram ao Distrito e ao país, e um obrigado também àqueles que cá estão, aos novos que entraram para a Comissão Política Distrital e àqueles que nos confiaram a direção da estrutura para os próximos 2 anos. Indo ao tema, e não indo diretamente àquilo em que eu discordo com o Eduardo, já lá vou, acho que a análise foi muito simplista, começar com a premissa se devemos ter uma descentralização ou não. Eu acho que, obviamente, concordaremos que sim. Concordaremos que quem está mais perto, tirando em casos muito particulares em que a escala conta, gere melhor, conhece melhor os problemas das pessoas, sabe melhor onde aplicar os recursos e, como tal, sim, precisamos de uma descentralização. Aliás, o governo anterior, em algumas matérias, fez essa descentralização com particular eficácia, e eu sou de um município em que essa eficácia se mostra, e eu já fiz aqui esse elogio à Câmara Municipal de Matosinhos, apesar de ser oposição, e volto a fazê-lo. Volto a fazê-lo porque no governo anterior a descentralização de competências em matéria de educação foi lançado um projeto piloto onde 10 câmaras assumiram esse compromisso. A única não social-democrata a assumir esse compromisso foi a de Matosinhos, apesar de com os votos contra do Partido Socialista. Foi aprovada com os votos favoráveis do Partido Social-Democrata e do grupo de independentes que na altura liderava a Câmara Municipal, ou seja, o Partido Socialista, que hoje é tão descentralizador, recusou
em Matosinhos essa delegação de competências, mas ela foi aprovada e hoje a Câmara Socialista está muito contente, mas mais importante que a Câmara Socialista está contente, acho que as pessoas estão contentes, os alunos estão contentes e acho que as escolas são muito melhor geridas com proximidade do que a partir da sede do Ministério da Educação. É a prova de que a descentralização pode, é necessária, mas já lá vamos, porque a benefícios. descentralização não pode ser a descentralização o argumento para a discussão que teremos ainda hoje neste programa para bloquear outra reforma administrativa que o país precisa, que é a da regionalização, mas aí já lá iremos. Quanto a este processo, dizer-vos, indo ao início, este processo tem um grande arranque com a proposta do PS e do PSD, do acordo celebrado, e dizer-vos clara e frontalmente que discordo desse princípio de acordo por uma razão muito simples. Não que eu acho que não se deve fazer acordos com o Partido Socialista, acho que em democracia os acordos são de salutar, acho é que não com este Partido Socialista. Porque eu posso fazer aqui um acordo com o Eduardo. Se ele não cumprir, eu não vou ser o anjinho que lhe vai propor outro. E é isso que este Partido Socialista é. O Partido Socialista que pouco tempo depois de assinar com o PSD um acordo sobre o fomento da economia via baixa do IRC, rapidamente quebra esse acordo. Por isso, nós só devemos negociar e chegar a acordos com pessoas de confiança e não com pessoas que há muito pouco tempo romperam acordos firmados para uma década. Indo ao tema concreto da recusa das autarquias. Eu sou deputado municipal numa autarquia liderada pelo Partido Socialista que o recusou, sei que o Eduardo também, mas no acordo celebrado entre o PS e o PSD, primeiro vamos à incompetência do Governo. Timings, nenhum a ser cumprido. Os diplomas tinham que ser aprovados até junho do ano passado. Hoje ainda não temos todos os documentos promulgados por incompetência do Governo, não é por mais nada, estava lá acordado, e depois dar um mérito ao PSD e dar um mérito ao Dr. Rui Rio, por nesse acordo ter colocado como salvaguarda que todos os documentos setoriais teriam que ser aprovados num período de até ao fim de 2018 ou num período de 30 dias após a sua promulgação. Ou seja, fazendo com que as Assembleias Municipais, de diploma setorial a diploma setorial, tenham a competência para decidir se querem ou não as competências, porque senão poderíamos correr o risco que corremos em 2021, que o Rui Eduardo diz que não queremos, não há imposições, mas em 2021, se nada mudar, teremos. E depois vamos então ao pacote financeiro. Claro que não se faz transferências sem o respectivo pacote financeiro. Estamos todos de acordo. Agora, o que o Partido Socialista, que é minoritário na Assembleia da República, não pode ter a arrogância, é de achar que só a sua proposta de apoio de quadro financeiro é que é aceitável e culpar os outros por ele não existir por chumbarem a sua proposta. O Partido Socialista que negociasse essa proposta com os grupos parlamentares que lhes pudessem dar a maioria para aprovar esse pacote. Neste caso, o Partido Social Democrata, que foi o partido que, com eles, aprovou o pacote de descentralização, tendo em conta que não veria os outros partidos a aprovar esse diploma. Ou seja, a recusa de uma descentralização necessária por via de grande parte das Assembleias Municipais tem um culpado, claro, o Governo, que, e eu espero mesmo que isto não seja verdade, que apenas está a tentar empurrar para a frente este processo, como o PS tem muitas vezes a índole de fazer, de adiar os processos sistematicamente, parecendo que quer e depois não querendo. Mas também faço a minha declaração de interesses. Se for essa a intenção do Governo para nos mostrar que a regionalização é necessária, e eu, apesar de discordar da falta de transparência do processo, até lhes dou os parabéns, como regionalista convicto que sou, até lhes dou os parabéns até lhes dou os parabéns por estarem a mostrar que o processo de descentralização é tão complexo que precisamos de uma regionalização. Se essa for a ideia pouco transparente que o Governo tem, e eu, apesar de criticar a falta de transparência, a ideia final até me parece simpática. Muito bem. Jorge, já iremos também tentar perceber se queres responder também ao Jorge. Para já vamos ouvir então o Zeca neste tema de descentralização. Zeca, passo-te então a palavra. Bem, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui de volta outra vez, cumprimentar a Helena e os meus colegas de painéis. Dizer que é preocupante o facto do Jorge Barbosa, em primeiro lugar, comparar aqui os desafios políticos à quadratura do círculo, significa que ele se equipara ao Pacheco Pereira, que é um péssimo indicador da qualidade do programa. Eu também não comparo ao Jorge Coelho, só para que fique registado. Eu também não. Pá, o António Lobo Xavier ainda consegue ser Então só tu é que te equiparas ao Lobo Xavier. Eu não me equiparo ao Lobo Xavier, não tenho essa soberba intelectual. Mas pronto, relativamente à descentralização e aos diplomas que foram aprovados até agora,
Assim, o ímpeto descentralizador que este governo está a ter e que a negociação foi feita junto com o PSD, não fosse eu do Porto, acho naturalmente bem, acho que é uma reforma administrativa necessária, peca por tardia, peca pelo próprio sistema português não se ter acautelado desta tendência centralizadora que o país sofre. Ainda há pouco em off falávamos de que grande parte do Orçamento de Estado fica retido na área metropolitana de Lisboa, assim como a captação dos fundos europeus. Tudo que seja melhoria de infraestruturas, tudo que seja sede de grandes empresas, tudo que seja sede de entidades e institutos públicos, tudo que seja a administração autónoma ou a administração indireta, aliás, estadual ou direta, encontra-se em Lisboa, porque o país é Lisboa e o resto é só paisagem. Portanto, o governo ter esta intenção de dotar as autarquias locais de maiores competências parece-me um ótimo indicador. E os diplomas que já se vão conhecendo, como é o caso da educação, os da ação social, da saúde, proteção civil, cultura, habitação e vias de comunicação, parece-me que são áreas e temas que se inserem claramente naquilo que é a normal competência das autarquias de gerirem a sua vida e o seu dia-a-dia. Até porque as autarquias estão mais próximas desses problemas, naturalmente. Têm um contacto mais próximo com a população, têm um contacto mais próximo com a realidade. Portanto, estão à partida mais aptas para conseguir resolver esses problemas, para conseguir dotar esses problemas de melhores soluções e isto tudo se traduzindo numa melhoria significativa da vida e da qualidade de vida das pessoas, dos portugueses e dos municípios. Mas há uma questão com isto tudo que é... Eu sou favorável e até quase um fanático desta reforma administrativa proposta pelo Governo. O problema é que esta reforma administrativa não está a caminhar ao lado das verbas ou da liberdade necessária para a fazer. Porque se por um lado o Governo está a transferir ónus daquilo que eram competências suas para as autarquias, por outro lado não está a dar mais liberdade naquilo que é a definição de um quadro legislativo e fiscal mesmo dentro das autarquias. Portanto, as autarquias não conseguem gerir as receitas muito mais para além daquilo que são as transferências do Estado, e não havendo esta liberdade legislativa, não havendo esta liberdade fiscal de se fazer um quadro jurídico diferente para cada um das autarquias, dos municípios, não existem ao mesmo tempo as transferências das verbas necessárias, ou seja, aquilo que... O tal envelope financeiro que já aqui também falámos. Que está a ser falado na gíria política, esse envelope financeiro para cobrir essas despesas. E o Governo, apesar desta boa iniciativa, está a ser bastante esperto, e o António Costa especialmente, está a saber bem, porque estas áreas, se olharmos para elas, são áreas que têm dado problemas. É o caso das vias da comunicação, é o caso da proteção da floresta, é o caso da educação, é o caso da saúde, é o caso das infraestruturas, por assim dizer. E as infraestruturas, de facto, têm dado graves problemas e dores de cabeça ao Governo. Portanto, o Governo está, como não tem dinheiro, fruto da política orçamental que faz, como não tem dinheiro para alocar a essas áreas, transfere esses ónus para as autarquias. E as autarquias agora, elas é que vão ficar elas com o ónus de, se der atrapalhada, a culpa é delas e deixa de ser do Governo. Portanto, não existe uma real transferência de competências, porque existe um presente envenenado. Aliás, o Rui Moreira foi um dos autarcas que mais denunciou esse presente envenenado, dizendo que a transferência de competências é boa, mas não é suficiente porque não está acompanhada de uma certa liberdade ou de um certo envelope financeiro. É o rosto do descontentamento da descentralização, podemos dizê-lo assim. Mas deixa-me só... Não diria isso, não diria mesmo isso. Deixem-me só terminar. Até acho que tem estado bastante mais crítico que o Rui Moreira. Eduardo, nós, na Juventude Popular, a JP Porto, que eu presido, apresentou uma moção ao Congresso há um ano, nem há um ano foi, que se chamava Sem Nunca Perder o Norte. Era uma moção setorial que falava sobre o problema da descentralização mais focado no Norte. E eu fui a essa moção e fui retirar alguns apontamentos importantes. E as premissas que nós partimos era que o marxismo é uma força altamente, tendencialmente centralizadora, que a concentração de poder faz com que as regiões à volta definem a importância daquilo que o São Tomás de Aquino definia como corpos intermédios da sociedade, com o apoio do Hayek, e o respeito profundo pelo princípio da subsidiariedade.
Ou seja, e nós elencamos uma série de propostas, 6 propostas, em que começávamos por rejeitar absolutamente a regionalização, coisa que eu temo que este debate da descentralização é a pedra de toque, como o Eduardo disse, não para a reforma administrativa, mas para lançar a regionalização, e nós rejeitávamos, e mais adiante irei explicar isso. O reforço dos poderes das juntas, nomeadamente na área da ação social e da promoção do bem-estar social. Também pedíamos uma revisão dos financiamentos dos municípios, através que a coleta ficasse desde logo na autarquia, parte dela, um alargamento dos poderes fiscais, um alargamento de poderes regulamentares nas suas áreas. Também propunhamos zonas económicas especiais para aquilo que era o interior, dando uma liberdade de fixação do quadro legal, no que toca às relações laborais, no que toca... Pelos municípios? Não, definido pelo Poder Central, mas só que criando ou delimitando um espaço físico onde se instituísse uma zona económica especial, de modo a ativar aquilo que era o problema da interioridade. Depois, pedíamos também mais justiça na atribuição dos fundos comunitários, nomeadamente para as reformas infraestruturais, e a deslocalização das entidades sem medo. Porque e há aqui um ponto muito importante quando falamos da descentralização, que é a falta de coragem do poder político em deslocalizar as entidades para diferentes pontos do território. E quando eu falo isto, eu não proponho uma máxima simples a transformar o Porto a Lisboa do Norte. Eu quero é que exista a deslocalização das entidades para todo o território nacional. E isto, ao mesmo tempo, dotando as autarquias de um maior leque de competências e, ao mesmo tempo, ou das duas uma, dando liberdade de maior definição pessoal autárquica, ou então acompanhando com um envelope financeiro capaz de responder a essas necessidades e a esses problemas novos que as autarquias vão enfrentar. E é normal também que as autarquias rejeitem este processo, não tendo elas este envelope, este chamado envelope financeiro, que de facto aqui também já falámos, certo? Eduardo, há pouco também dizia-te se querias responder Sim. ao Jorge. Não, queria responder aqui a algumas coisas, obviamente, que eu acho que foram interessantes. Em primeiro lugar, isto realmente é uma vida nova. Eu não sabia que o Zé Canto ia aderir ao Aliança. Tinha esta proposta do Pedro Santana Lopes, parece que teria estado pelo país. Fico contente por ver. Começa com uma argumentação contra a descentralização, é igual à do PCP e acaba como faz do Aliança. Eu acho interessante. Mas, acima de tudo, é preciso esclarecer aqui algumas coisas que me parece que são... Eu sei que o Dr. Rui Rio tem tido alguma dificuldade no relacionamento com o grupo parlamentar do PSD e isso tem-se visto nos últimos tempos. Aliás, viu-se muito recentemente no fim do ano. Mas a verdade é que nós não podemos querer responsabilizar o PS por ter apresentado uma proposta sem que o PSD seja capaz de apresentar uma única proposta para o país. E, portanto, eu ficaria contente se tivesse visto da parte do PSD alguma vontade em negociar a descentralização. Coisa que não vi. Mais vontade. Aliás, o PSD teve uma postura ao longo deste processo muito interessante. O presidente do partido assinou um acordo de cooperação com o Partido Socialista por causa da descentralização. A seguir, a Associação Nacional de Municípios, que, diga-se, teve uma postura de negociação, como eu já disse, menos ambiciosa que o próprio governo, por um lado, mas que acertou este acordo de descentralização com o governo, com a aprovação, por exemplo, de presidentes de Câmara, como Ribal Esteves, que, enquanto vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, estava muito contente com o acordo, mas como presidente da Câmara Municipal de Aveiro estava muito descontente. Portanto, esta tem sido a postura do PSD ao longo deste processo, esta postura bipolar, de que querem, mas não querem. E, portanto, chegar a este ponto e dizer que o Partido Socialista tem sido muito hábil na maneira como tem dito que quer este processo sem o querer, parece-me que é realmente esquizofrénico. Como seria esquizofrénico acusar ao mesmo tempo o Partido Socialista de não querer o processo em 2019, mas querer impô-lo em 2021. O Partido Socialista não quer nada disso. O Partido Socialista quer uma coisa simples. Já queria. Descentralização de competências. Isto não tem nada a ver com, com esta discussão que eu acho importante da regionalização, 2, com a discussão que estava a dizer o Zeca, que eu também acho relevante, que é com a forma como nós temos que dividir o poder pelo país. Isso são coisas diferentes daquilo que nós estamos a propor na descentralização. Porque aquilo que nós propomos na descentralização é uma nova forma de relação do cidadão com o Estado. E porquê que, há bocado dizia o Zeca... Como é que explicas a incompetência do Governo nos timings celebrados no acordo de não apresentar os documentos? Eu explico, mas isto não é uma questão de incompetência, não? É uma questão de atrasos, que eu reconheço, como é óbvio, como se reconhece a complexidade deste processo. Então, é óbvio que nós podemos fazer... Tu comprometes-te com prazo, não o cumpres,
há um motivo. Nós podíamos ter feito, nós não cumprimos, mas eu prefiro incumprir os prazos e fazer uma reforma bem feita do que fazer uma reforma mal feita. Estamos de acordo. Nós podíamos ter feito isto como à maneira do PSD. Fazíamos isto impondo como impusemos a reforma administrativa, impunhamos como impusemos o novo mapa de ordenamento dos tribunais. Podíamos fazer isto contra a vontade das populações, contra a vontade dos responsáveis políticos. Mas era essa a vossa proposta. Foi por proposta do PSD que tem que ir às Assembleias Municipais. Mas houve uma coisa. Vocês queriam impor, queriam. Queres que te explique? Quero que tentes. Acho que não vais conseguir. Eu consigo, se me deixares explicar, eu consigo. Mas quero que tentes. Nós, quando pensamos numa nova forma de relação do poder do Estado com os cidadãos, nós não podemos fazer uma grelha que seja feita caso a caso. Ou seja, a lei é geral e é para todos. E a lei define novas competências para os municípios, todos eles, e para as juntas de freguesia, todas elas. Aquilo que nós estamos a discutir nesta fase, e nós podemos acertar se é melhor ou não é, e eu até acho, e é de louvar essa proposta do Partido Social Democrata, de que no processo de transição, em que as autarquias vão receber apenas parte das competências que depois todas receberão no fim do processo, porque obviamente a lei é geral e é para todos, aí nós podemos aceitar isso. Mas o que está em causa é sempre qual é o novo modelo de autarquias que nós queremos, qual é o novo modelo de poder local que nós queremos. E, portanto, no fim, a proposta é exatamente a mesma. Ou seja, o conjunto de competências que vai estar a distrito, que vai ser transferido do Estado para cada autarquia, vai ser exatamente igual, independentemente de qual ela for. O que nós damos é a autonomia de gestão para cada autarquia talhar o exercício dessas competências ao seu território. E, portanto, isso é que torna possível esta reforma e é isto que é relevante nesta reforma. E é isso que o Partido Socialista quis fazer. Que se possa dizer que no processo negocial que tenha havido atrasos para nós podermos, em conjunto, perceber com a ANAF e com a Associação Nacional de Municípios como foi feito a melhor maneira de nós descentralizarmos estas competências, é verdade. Que isso tenha resultado em atraso de publicação de parte dos diplomas, é verdade. E nós estamos aqui para assumir esse atraso. Mas esse atraso acontece porque nós queremos que esta reforma seja uma reforma bem feita. Então, nós não queremos uma reforma que seja feita contra a população. Então porque é que acordas as datas? E, portanto, então, logo no acordo rejeita as datas. Nós acordamos as datas, mas nós precisamos que, em primeiro lugar, que a Associação Nacional de Municípios cumpra os prazos também de resposta, em primeiro lugar, e que os municípios, mais ou menos, o processo de negociação com a Associação Nacional de Municípios atrasou bastante. E isto é público. E, portanto, nós sabemos hoje que aquilo que nós queríamos à partida, que era cumprir este prazo até setembro, de poder publicar todos os diplomas setoriais e serem aprovados no Conselho de Ministros, não foi possível. Nós sabemos disso, mas por isso é que nós permitimos, na proposta da Lei do Orçamento de Estado, dar flexibilidade suficiente para que se pudesse cumprir o financiamento do pacote de descentralização. E é isto que foi rejeitado pela oposição. Nós podemos dizer assim, o processo não é perfeito. Claro que não é perfeito. Não há nenhum processo deste tipo que possa ser perfeito. Sim. Agora, o que nós tínhamos era uma predisposição para que este processo corresse da melhor forma. E, infelizmente, ele foi bloqueado pela oposição. Nós podemos dar a volta da maneira que quisermos. O que conta é o seguinte... Foi bloqueado pela maioria parlamentar, de acordo. Foi bloqueado pela maioria parlamentar. E eu convivo muito bem com isso. Mas é preciso fazer a leitura política disso. O Partido Socialista foi o partido que quis fazer esta descentralização. Não. A oposição portuguesa foi a oposição que não quis fazer esta descentralização. A oposição não queria a descentralização que o Partido Socialista queria outra diferente. Que o Partido Socialista, sendo minoritário, tem a obrigação de negociar. A oposição teve muito tempo para apresentar outras alternativas que não fez. Jorge, irás responder então a esse processo de descentralização que o Partido Social Democrata quer então fazer, que é diferente daquilo que o Governo queria então fazer. Para já, vamos para intervalo, um breve intervalo. Voltamos já de seguida então para regressar então ao tema da descentralização. Até já. Voltamos então para a segunda parte deste Desafios Políticos e há pouco estávamos precisamente a falar relativamente à descentralização. O Jorge dizia-nos então que o Partido Social Democrata queria uma reforma muito diferente daquela que é então e que estava pelo Partido Socialista. Jorge, respondias e dizias precisamente que aquilo que o Partido Social Democrata queria era muito diferente daquilo que o Governo pretendia. Respondias ao Jorge, respondias ao Eduardo. Dou-te novamente então a palavra. Começamos contigo então a dar essa resposta. E tenho aqui mais algumas coisas. Queria dizer que também ainda não falei sobre aquilo que o Zeca disse e aproveitava também porque não consigo, é muito difícil para mim comentar a descentralização em algumas matérias sem falar do tema que falaremos a seguir, o da regionalização, porque eu acho que muitos dos temas que se formos aos diplomas sectoriais, há coisas com as quais eu concordo. Se virmos como é que o território deve ser gerido administrativamente
Acho que é fácil de perceber que deve haver competências das juntas. Eu aí concordo com o Zeca na parte da ação social. Está mais próxima, conhece as pessoas, conhece os fregueses, sabe quem mais precisa de apoio social ou não. Há competências que têm que ser intrinsecamente municipais, que não faz sentido que não sejam de um órgão municipal, de um órgão que não tão próximo como a junta, mas mais próximo com um órgão regional ou nacional, que tenha a sua dimensão. Agora, nós temos que pensar muito bem o que é que queremos. Eu já disse neste programa algumas vezes que nós temos neste país municípios com 3 mil habitantes e com 11 mil funcionários a ser geridos pela mesma lei. E enquanto nós tivermos municípios com 3 mil habitantes e, com 11 mil e outro município com 11 mil funcionários a serem geridos, a obrigarem-se a ser geridos, a ter que passar atestados sobre coisas que não fazem e que no seu município nem sequer, coisas que nem existem nesse município, o nosso país estará mal organizado territorialmente, haverão pessoas esquecidas, haverão zonas completamente degradadas, haverá um interior esquecido, haverá uma centralização de poder. Por isso, para ir aos diplomas setoriais, eu acho que depois também nos faz falta aqui algumas áreas de gestão regionais. E aí, eu acho que, para mim, é essa a discussão que eu quero ter para o futuro, enquanto regionalista, que é que regionalização aplicar. Não é se devemos ter ou não, mas temos as NUTS 1, as NUTS 2 ou as NUTS 3, ou uma forma diferente de regionalizar. Se temos autonomia financeira ou não, se as regiões cobram ou não impostos, se temos autonomia administrativa, claro, espero que sim, como é óbvio, senão não faz sentido. Se temos autonomia política, se são eleitas ou não, porque senão continuaremos com a esfantochada de termos as CCDRs com um orçamento maior que 90% das câmaras municipais do território a que lhes corresponde, sem qualquer responsabilização política, sem sabermos quem são, as ARS, competente regionalmente pelas secções de saúde. Temos aqui uma série de problemas. Por isso, para podermos discutir sectorialmente a descentralização, e eu, enquanto regionalista, só o consigo fazer incluindo o tema da regionalização. Porque eu não consigo dizer, por exemplo, na educação, como é que se faz uma verdadeira... Ou na saúde, são dois temas específicos que têm gerado mais discussão, sem pôr a minha veia regionalista. Porque eu acho que se esses são dois temas, como acho que a mobilidade da área metropolitana, como acho que com a mobilidade de interconcelhia, acho que isto são temas de uma área regional e não nem num governo central, nem num município. Por isso, é muito difícil para mim fazer esse debate. Acho que podemos passar para o segundo tema e aí sim opinar sobre a educação e sobre Jorge, passaremos já de seguida, e ao restante painel passaremos já de seguida para a regionalização. Antes de fazermos esta transição para a regionalização, apenas falarmos precisamente da educação e da saúde e perguntar-vos se, e se calhar começo por ti, Zeca, são estes os dossiês mais sensíveis deste processo de descentralização e depois ouvir então também a opinião do Eduardo e do Jorge relativamente a estes dois dossiês e aí faremos a transição para a regionalização. Assim, eu, como liberal e democrata cristão, acho que a transferência de competências naquilo que é o planeamento da gestão das infraestruturas, da contratação, por exemplo, na saúde do pessoal não docente, dos auxiliares, parece-me que é um grande passo de fé, um passo em frente, muito significativo desta reforma administrativa do Governo. Eu atrevo-me a dizer que é dos pontos do programa do Governo do PS em que eu não poderia estar quase tão de acordo, não é? Lá está. Agora, toda esta reforma tem aquela questão do envelope financeiro e tudo, isso vai estar sempre a pairar aqui. E enquanto essa questão não estiver resolvida, ou no mínimo bem resolvida, nunca poderemos ficar tão entusiasticamente contentes com a reforma como eu esperaria estar. Agora, naquilo que é o nível abstrato da reforma, transferir para a gestão dos municípios aquilo que é o problema da lâmpada do segundo B do Garcia de Horta para o município do Porto, parece-me que já devia acontecer há 40 anos. Quer dizer, porque é que há de ter de ir esse problema ser enviado para o Ministério e o Ministério vai se enrolar em burocracia, essa burocracia vai demorar anos e os coitados dos alunos do segundo B vão continuar a ter a lâmpada fundida. Isto é uma questão de eficiência e de gestão de recursos. E no que toca a isso, parece-me que as câmaras estão mais habilitadas, mais preparadas, mais próximas dos problemas. Coisa que merece mais reflexão é aquilo que é a contratação do pessoal docente.
Mas isso é preciso, é uma reforma não administrativa, mas ao nível daquilo que tipo de educação queremos e que tipo de autonomia queremos dar às escolas. Eu acho que já nem se insere no plano da reforma administrativa. Agora, tudo aquilo que nós temos a falar até aqui, no que toca à saúde e à educação, esses dois diplomas mais polémicos, que atribuem competências às câmaras para elas ficarem a gerir as infraestruturas dessas respectivas instalações, parece-me que é uma reforma que peca por tardia. Eu tenho pena que o governo do CDS-PSD não a tivessem feito. Fez o projeto piloto. Fez o projeto piloto, está bem, mas só que não a concretizou. Isto aqui é dizer mal e dizer bem. E neste caso eu estou de acordo. Eu, como não regionalista e como descentralizador nato, acho que é um bom passo, um bom impulso que o governo socialista está a dar. Muito bem. Eduardo, passo para ti então a palavra relativamente a estes dois dossiês, de educação e saúde, são de facto os mais sensíveis e os mais complexos. São, embora eu não acho, não acho que dentro daquilo que é a transferência de competências prevista, que nós tenhamos alterações que sejam muito significativas, do ponto de vista de gestão, pelo menos. O que é que eu acho? E há bocado dizíamos, falávamos sobre o rosto dessa contestação, eu de facto acho que bem mais do que o Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal de Gaia e o Presidente da área metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, tem sido crítico no sentido positivo, construtivo do termo, da descentralização. Isto porque entende, aliás, com críticas até à Associação Nacional de Municípios, exatamente por não ter sido tão ambiciosa quanto devia ser, porque acha que este processo de descentralização poderia ter ido mais longe. E eu concordo com essas críticas, no sentido em que é importante que nós possamos transferir competências como estas que o Zeca falava e que eu também acho que são relevantes, auxiliares da ação médica, auxiliares não docentes, portanto, o conjunto de staff que não deve estar sujeito a concurso público nacional. Portanto, não é o caso nem dos médicos e enfermeiros, nem do caso dos professores, claro. Porque aí acho que deve ser feita a atribuição por concurso nacional. Mas o que eu acho que falta neste conjunto de competências é a capacidade de nós gerirmos, por exemplo, horários. Acho que é importante que as câmaras municipais possam ter, por exemplo, no caso dos centros de saúde, a possibilidade de alargar os seus horários e de ter funcionamento em horários que não estejam previstos pelo Ministério da Saúde ou pela ARS local. Acho que é importante que, no caso das escolas também, se dê maior flexibilidade, não para fazer aquilo que estava previsto na municipalização, que era, a médio prazo, nós podemos transformar as escolas e aí nós teremos certamente divergências ideológicas grandes entre mim, o Jorge e o Zeca. Que estava previsto era a possibilidade de vir a contratar professores diretamente e ter projetos de escola particulares. Acho que o Governo tem conseguido fazer o equilíbrio interessante entre o que é a possibilidade de flexibilização curricular nas escolas e, portanto, a possibilidade de ter um projeto educativo próprio, sem desvirtuar aquilo que deve ser um papel de alguma forma que podemos dizer centralizador, mas relevante, de nivelamento nacional. Exatamente, nivelamento nacional. Ou seja, é importante que eu possa garantir que não é porque uma escola está no centro do Porto ou no centro de Gaia que tem mais recursos e, portanto, pode prestar melhor serviço do que uma escola em Alfândega da Fé. É importante que a escola tenha esse papel. E, portanto, aí tem que haver alguma pulsão centralizadora, mas eu acho que é importante que a escola possa, por exemplo, no âmbito das suas atribuições e até conjugando com a flexibilização curricular, estar aberta em horários para lá do horário normal da escola para poder dar formações complementares, por exemplo, para poder investir nos projetos. Ou só ter aulas de manhã AECs. Para à tarde ter desporto e ter música. E ter... Exatamente. E, portanto, que possa ter aqui alguma flexibilização na forma como se relaciona com a comunidade, para lá da comunidade escolar e também com a comunidade escolar. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que o projeto do Governo é importante, vai ajudar a adicionar um grau de flexibilidade aos municípios que eu acho que é importante para eles adequarem ao seu território o conjunto de ofertas de serviços do Estado, mas acho também que nós podemos ir um bocadinho mais além. Eu espero que numa fase posterior desta reforma nós possamos adicionar esse conjunto de competências também nestas matérias, que eu acho que é fundamental para, de facto, nós podermos perceber como é que podemos cobrir o território. Muito bem. Jorge, passo então para ti a palavra relativamente então a estes dossiês mais sensíveis, educação e saúde. Eu dizia ao bocado, é muito difícil para mim não entrar no tema seguinte quando falamos nestes dois temas da educação e da saúde.
Porque são em êxtase para entrar no tema seguinte. Está empolgado, Jorge. Porque, acima de tudo, estamos a falar de dois temas que eu acho que fazem todo o sentido. Se cruzam e estão de mãos dadas também, Jorge. A saúde e a educação são dois temas em que eu acho que um governo regional seria importantíssimo para fazer gestão política e não só gestão operacional, que é o que mais estamos aqui a falar. Nós aqui estamos quase a falar dos municípios tarefeiros, e eu percebo, e já disse que concordo em grande parte, mas um órgão político não é um órgão tarefeiro do Governo Central, em que o Governo Central se deixa de querer fazer coisas e transforma num município, num órgão eleito para representar as suas populações e se torna mero gestor administrativo da transferência dos Sim, governos. mas permite capacidade de resposta mais rápida, Estou de que era o acordo. que dizia há bocado o Zé, com o qual eu concordo. Eu também Podemos concordo. aceitar que é uma questão de transferência de competência apenas de gestão, mas uma transferência de competência de gestão Eduardo, que dá jeito ao estou município. de acordo, Não é? estamos todos de acordo. Mas para uma verdadeira reforma do Estado, uma verdadeira reforma administrativa do Estado, tem que haver transferência de gestão política. Porque tem que haver. E nestes dois temas, quanto a mim, eu discordo de ti na parte do concurso nacional de professores. Eu acho que o município, nem os maiores, têm dimensão para fazer um concurso de professores. Acho que um governo regional teria. E acho que seria uma mudança no nosso sistema. E acho que a gestão da saúde será um dos temas que um governo regional melhor poderá gerir, porque estamos a falar de um sistema integrado de hospitais em municípios diferentes, estamos a falar da contratação também de médicos e enfermeiros, estamos a falar da aposta que podemos dar. Por isso que eu acho que é impossível falar nestes dois temas sem falar de como é que nós queremos, e pedi a autorização para entrar agora no da regionalização, porque acho que é impossível fazer essa discussão. Muito obrigado. Acho que é impossível fazer essa discussão sem entrar na regionalização. E agora eu faço-te a questão. Se queres entrar no tema da regionalização, faço-te a questão. Os portugueses rejeitaram a regionalização no referendo em 1998. O que é que mudou até agora? E é agora o momento para se voltar à regionalização e voltar-se a falar na regionalização? Não sei se mudou alguma coisa, gostava de saber. Para ser coerente com o que já defendi aqui neste programa, eu acho que em democracia não podemos ir de referendo em referendo até que a nossa posição... posição... Eu defendi isso quando discutimos o Brexit, por isso defendo o mesmo neste momento. Acho que não podemos andar de referendo em referendo até que a nossa posição seja dominante. Temos aqui perspectivas completamente diferentes do caso do Brexit para este. Primeiro, pela diferença temporal. Não podemos impedir uma votação, não pode impedir que, passados 200 anos, o país não volte a ter a mesma discussão. Mas 15, 20 anos. Estamos a falar de 21, 22, 23. Então vamos abrir o debate do aborto outra vez. Quer dizer, não faz sentido, é uma luta. E eu reconheço que está perdida. Certo, mas é outra que voltamos a ver. Não há nenhuma discussão na sociedade portuguesa para o aborto e há uma discussão sobre a regionalização. Sobre a reforma do Estado. E além disso, nós não podemos comparar aquilo que os dois partidos estão em consonância. Agora seja como for, representam os votos que representam. Zeca, agora pergunto-te a ti também. O número de pessoas que representam. Zeca, temos aqui também nos desafios políticos um bloco central. Não, neste caso parece não, gritante. certamente, que eu não vou alinhar. Parece gritante. E eu não à esquerda também. Eu não sou da ala esquerda do meu partido. Na reforma do Estado está visto que a regionalização serve aos interesses dos grandes partidos. Porque há aqui uma coisa interessante, que é a regionalização, o que é que vai trazer? Vai trazer mais órgãos, mais taxas, traz a Assembleia Regional, traz não traz a CCDR. Quanto é que é o orçamento da CCDR? Quanto é que é o orçamento da ARS? O Poder Regional, traz os observatórios e institutos todos regionais. Vai ver quanto que ainda não existem. Que ainda não existem. Pois não existem, graças a Deus. Se o teu argumento é esse... Estou aqui eu a querer acabar com eles em Lisboa, vou pôr agora mais no Porto e em Castelo Branco. Se o teu argumento é esse, vais concordar comigo e com o Dr. Rui Rio. Concordo com a regionalização desde que diminua o orçamento. Se o teu argumento é financeiro, já estás a concordar comigo. Nunca, graças a Deus, não faço argumentos por uma questão financeira, mas por uma questão de lógica. E deixa-me explicar que assim, em primeiro lugar, há aqui uma coisa que é gritante, que é o facto de que a regionalização serve para combater a centralização. Portanto, nós temos um problema que é a centralização, que se resolve com três simples coisas, que é a desconcentração de poderes, a deslocalização de entidades e a descentralização política.
Então nós não estamos a conseguir levar à frente essa reforma por inoperância, incapacidade política, o que lhe quisermos chamar. Portanto, deixa-me acabar. Então, como nós não conseguimos levar à frente esta reforma, nós vamos fazer uma nova via política, neste caso, que é a regionalização. Portanto, resolvemos um problema com outro problema. Isto é do mais errado que há. É a imposição da regionalização. E deixa-me dizer que a regionalização não traz vantagens em lado nenhum. A regionalização, em primeiro lugar, já foi referendada, é um assunto que está fechado. Podemos reabrir o debate daqui a uns anos, quando houver já está reaberto. Vamos avançar referendo ou não. O debate está reaberto, é o tema político do momento. Uma renovação geracional. E já te digo porque é que o debate abriu. E, em segundo lugar, deixa-me dizer que Portugal tem as fronteiras definidas desde 1297. Ou seja, nós temos uma unidade que os países que têm regionalização ou federações de Estados não têm. O teu Presidente de Câmara contribuiu bastante para a reabertura desse debate. Mas o meu Presidente de Câmara, quem eu gosto, eu estou em completo desacordo com ele, estou em completo desacordo com as pessoas do meu partido que são a favor da regionalização, estou em completo desacordo contigo e com o Eduardo, porque eu não sou a favor da regionalização. E não é porque A, B ou X de quem eu apoio ou apoiei seja a favor da regionalização que eu vou ser a favor da regionalização. Nestas coisas, eu lembro-me sempre da Edith Piaf, que dizia "Je ne regrette rien". E eu não me arrependo de nada. Portanto, eu vou levar este debate e vou bater contra a regionalização até ao fim, porque ela não serve para nada. E há aqui, e o debate foi aberto por uma coisa, e permitam-me só lançar já que fui eu a primeira intervenção demorada deste debate, deixem-me lançar aqui uma coisa que é a questão do afastamento da democracia, e que eu vejo muita gente a falar que a regionalização vai voltar a aproximar o poder político do cidadão. Parece uma promessa promissora, passo o pleonasmo, parece responder a problemas, mas na verdade não é. Porque a questão é que o sistema está mal feito, o sistema político está mal feito, a escolha dos deputados está mal feita, o mandato dos deputados está mal feito, não há mandatos que representem os círculos, não há uma Câmara, por exemplo, superior que represente as regiões, o poder político, a fiscalização do poder político é feita pelo Presidente da República, que também é um órgão que devia deixar de existir, devia ser substituído por uma Câmara Superior, mas isso é outro assunto. O mandato nacional dos deputados está completamente caducado, é o mandato de Lisboa, só interessa, os deputados vão lá para baixo e vendem-se, é isto que acontece, não querem saber do seu círculo eleitoral. E, portanto, esta aproximação... Estás a dar tantos argumentos regionalistas que eu nem sei como é que tu vais acabar. Exatamente. E não é por estes problemas todos, que se vai resolver com a regionalização. A questão dos deputados, a questão do poder político resolve-se através de uma reforma do sistema eleitoral ou do sistema político, como quiserem. Ou, então, na inoperância de haver uma reforma no sistema eleitoral e político, que haja uma reforma da mentalidade partidária. E, neste caso, que sejam as estruturas locais a definir as pessoas que vão defender os seus interesses, que depois os deputados venham ao seu círculo eleitoral, façam o seu papel de representação para com os seus eleitores, para que levem lá para baixo as nossas preocupações e os nossos anseios. O problema da regionalização no que toca à não atribuição de poderes políticos responde-se com a descentralização. As entidades não é criar novas, mas é sim deslocalizar as que já existem. Ficamos com as ARS e com as CCDRs? Não, eu também te digo, isso não serve para nada. Portanto, eu acabava com elas. Tem orçamentos de milhões. E passavas as competências delas para quem? Para os municípios? Passava para os municípios. As da ARS? Passava para os municípios, ou então alargava ou então criava. Ora, digo-te já como é que se podia resolver. Quem fazia a gestão dos STCP? Eu digo-te, fazia a Câmara do Porto. É de 8 municípios? Porque é que faz a Câmara do Porto. Ou então digo-te mais. Faz uma cooperativa de 8 municípios, como é agora? Não é uma cooperativa, mas existe, podia existir. Em sentido jurídico não é uma cooperativa. Eu disse cooperativa julgosamente. Eu vou dizer aquilo que defendo verdadeiramente para o país, que é a criação de uma Câmara Alta. A criação de um Senado... Mas não me respondeste. Quem é que geria as STCP? Quem é que faz uma gestão dos hospitais? Os senadores que estão encarregues de representar as regiões... Vão gerir o STCP? Sim. Tem o seu gabinete, como funciona no Senado americano, tem o seu gabinete e tem gestão e competências próprias mas até te digo mais, os STCPs, a Metro do Porto, não é necessário o governo regional. Eu acho que essa reforma política a partir de Lisboa e for séria, se tivéssemos verdadeiramente... Tens Lisboa a decidir quais são as linhas de metros pertinentes cá? Não, porque se nós tivéssemos deputados lá em baixo que soubessem verdadeiramente os problemas da nossa gente, que soubessem... Eu sou à parte, eu quando digo isto, eu falo do meu partido e falo do meu partido com muita frontalidade, não estou aqui a falar do PSD ou do PS, falo do CDS. Se tivéssemos deputados com a coragem e com a capacidade e a determinação para levar lá para baixo os problemas, para fazer projetos de leis,
sobre aquilo que são os problemas do metro do Porto, das infraestruturas no Porto, quando eu digo Porto, digo a grande região Porto. Achas que deve ser lá em baixo que essas estruturas devem ser geridas? Deve ser em Lisboa que não devem ser geridas em Lisboa. Apesar de serem mas por deputados do Porto a influenciar. Sim, porque não ser o poder central? O poder central é fazer a gestão daquilo que são as competências de uma, não é região. Porque, Jorge, o problema da regionalização é que está... Eu não te ouvi dizer um. Já me ouviste dizer vários. Cria uma camada de burocracia, cria mais uma camada de poder. Já as tens. Podes politicamente decidir reduzi-las. Então explica-me, como é que tu legalmente, onde é que está a área de concorrência legislativa entre a Assembleia Regional e a Assembleia Nacional? Tem que ser criada. Uma área de concorrência? Tu estás a ir ao meu encontro. Temos que discutir como regionalizar e não se devemos ou não. O problema... Tu não me deixas um argumento para não regionalizar. Estás a dizer que pode haver problemas se regionalizar. Então eu faço assim o contrário, porque eu estou aqui a falar em sentido lato. Qual é a regionalização que tu defenderás? Qual é a regionalização que o Qual é a regionalização? Mas isso não é em sentido lato. Quer dizer, vocês estão Jorge, vamos discutir essa regionalização de que forma? Pois é, exatamente. Eu quero saber que o PSD vai defender a regionalização. Ainda não ouvimos o Eduardo neste tema da regionalização. Eu aproveito para dizer que a proposta de António Guterres, que foi a referendo, apresentava um mapa de 8 regiões que assentava numa lógica de pluricentralidade. Acham que este mapa de 8 regiões não será agora aquele que se discute? Eu tenho uma opinião muito pessoal que sei que difere da maioria dos meus companheiros. Aliás, tive esta discussão com vários companheiros de partido até ontem à noite, num meio informal. Eles são favoráveis às NUTS 2, que é muito parecido com o mapa que foi a referendo, se não for igual. Acho que não, são 5 regiões as NUTS 2 em vez de 8. E eu não sou, defendo um mapa mais apertado, que não tem uma posição firmada. Acho que não pode ser um mapa tão grande, porque acho que aí que teríamos o mesmo problema. Teríamos o problema que hoje temos, em vez de ser Lisboa a fazer ao país todo, teremos o Porto a fazer a Bragança e teremos... Ou seja, eu acho que temos que ter, a nível de mapa, acho que a discussão deve sabendo que não podemos criar 50 regiões, acho que podemos procurar aí uma forma, nas NUTS 3, que são 25, mas não também perfeitamente nas NUTS 3, mas tendo por base as NUTS 3, acho que seria um modelo mais perfeito de gestão. Por exemplo, a área metropolitana do Porto, eu acho que podia ser uma região, como acho que a região, também não me ficaria chocado se fosse a área metropolitana do Porto e acima do Tâmega e Sousa uma região, se fossem separadas ou se fossem juntas. Eu acho que essa discussão deve ser feita. Mas eu acho que é assim que os regionalistas devem partir para a discussão. Devem partir para a discussão abertamente, sem ideias pré-concebidas, tirando aquelas que têm por ideal. Há uma que não abdicarei nessa discussão. E não é territorial. Tenho, por exemplo, ainda há pouco tempo via o bom amigo Paulo Afonso, presidente da JTC Distrital de Bragança, a dizer regionalização sim, norte não, para cá do Marão uma região. E eu tendo a concordar com o que ele diz. Essa é a posição de princípio dele. E eu não tenho questões de princípios quanto ao território. Tenho questões de princípios quanto à cobrança de impostos. Eu acho que essa é a questão mais que um governo regional terá que ter o seu autofinanciamento, claro, sobre pena de não ser um órgão político e passar a ser um órgão de gestão do dinheiro que lhes é transferido. Por isso, esta é a minha questão de princípios. Por isso, eu posso ir discutir isto com o Paulo Afonso. Porque as nossas posições de princípio estão em campos diferentes. Porque, como depois, temos que pensar muito bem na composição. Quando o Zeca me fala de custos, é o argumento que eu menos gosto. O primeiro, porque a democracia tem custos, e o segundo, porque eu estou convencido que a regionalização baixará esses custos, porque extinguiria uma série e fiscalizaria de melhor forma, porque hoje, felizmente, temos uma sociedade cada vez mais escrutinadora dos dirigentes políticos, que não acontece com todas estas entidades que a maioria da população nem sabe que existe. Se elas escolherem o seu presidente do governo regional, saberão perfeitamente quem escrutinar e a quem pedir contas sobre as competências, porque vai haver essa discussão pública e elas vão saber que essas competências vão ser transferidas. Hoje elas não fazem a mínima ideia de competências tem a CCDRN. Hoje elas não fazem a mínima ideia de que competências tem a ARS. E a CCDRN, eu falei ao bocado da nossa eleição para a Comissão Política Distrital, uma das nossas principais causas para o mandato é a da regionalização, e como tal, quando corremos o distrito a apresentar a candidatura à Comissão Política Distrital, a Sofia
fazia muitas vezes a pergunta a jovens que não são o jovem médio, são um jovem ligeiramente acima da média a nível de conhecimento político e cultural, porque fazem política, são militantes de uma juventude partidária, interessam-se, leem mais jornais do que a média, e como tal... ver uma coisa com outra. Não, eu estou a usar o jovem médio como em direito usamos o homem médio. Eu acho que qualquer militante de uma juventude partidária que a uma quarta à noite se dedica a ir para uma sede a ouvir uma candidata, seja o que for, está acima do jovem médio no quanto à quantidade de informação. Não concordo nada com isso. Acho que está mesmo acima da média na quantidade de informação que possui. E a Sofia perguntava muitas vezes se sabiam quem era o presidente da CCDRN. E a maioria não o sabia. Como é que a pessoa que gera tanto ou mais dinheiro que o presidente da Câmara Municipal do Porto, de Gaia ou de Matosinhos, as pessoas não sabem quem é e não conseguem escrutinar? Isto é um problema gravíssimo que só a regionalização pode combater. Ou seja, ou das duas uma. Se os não regionalistas me dizerem assim, não, essas competências vão já para Lisboa, não há nada a ser gerido regionalmente. Quem concordar que há coisas que devem ser geridas regionalmente, que os municípios não conseguem entre eles, e eu dei o caso do STCP ou da Metro do Porto, mas há outros, que os municípios não conseguem gerir unicamente porque extravasam as fronteiras do seu território e juntam vários territórios. O Porto e Gaia vão construir agora uma ponte juntas, quer dizer... É uma maneira diferente de ver a coisa. É fazer de burros presidentes da Câmara. Não, é exatamente o contrário. É achar que para propostas diferentes, soluções diferentes, e que para competências que não devem ser municipais, não devem também ser do Governo Central. Porque devem ter um órgão próximo, mas não suficientemente próximo. Porque se nós acharmos que tudo pode ser próximo, transfere as competências todas criar uma região, para o município. Subdividir o território português, porque é preciso gerir os STCPs. Não, é uma loucura. É preciso fazer uma gestão política de vários temas. Existem... Da saúde. Não estou a falar da STCP. Da mobilidade. Mas a regionalização tem muito mais por trás. Tem por trás uma fronteira que não é visível, uma fronteira cultural, como é o caso espanhol. Estás a falar... Por exemplo, o caso espanhol é um Estado regional. Sim. É um Estado regional porquê? Porque tem os galegos que são diametralmente opostos dos castelhanos e são diametralmente opostos dos catalães e dos bascos, na língua, nos costumes, na cultura. Portanto, eles são uma nação... Terminas que essa tua ideia para fecharmos... Mais uma vez, tu não estás a criticar a regionalização. Estás a definir o mapa. Estás a dizer como vamos ter atenção ao mapa. Eu estou a dizer que a regionalização... Eu sou um regionalista quando ela se justifica. Em Portugal, nós, caramba, temos a mesma... Regionalização não é a criação de um Estado federal. Pois é. Vamos fechar... Mas isso é o futuro, isto é o futuro do debate. Vais ver, isso é o futuro do debate. Vamos então fechar esta segunda parte. Voltamos já a seguir novamente com o tema da regionalização. Até já. Estamos de regresso ao Desafios Políticos, mantemos-nos na regionalização e começamos agora pelo Eduardo Barroco. Eduardo, ainda não te pronunciaste sobre a regionalização, vamos então ouvir também aquilo que tens a dizer, depois de já termos ouvido as opiniões, quer do Zeca, quer do Jorge. Faltas tu, Jorge. Como é que vês a regionalização? Bem, o Jorge e o Zeca tiveram aqui uma discussão interessante sobre a regionalização e eu acho que é preciso, se calhar, darmos um passo atrás para podermos olhar para a regionalização e para este tema. Eu consigo compreender, em parte, os argumentos de ambos a favor e contra a regionalização. Há alguns que eu não compreendo todo. Quero ter aqui o Zeca a dizer que é contra esta proliferação de cargos. Eu, de facto, também sou contra essa proliferação, a não ser que seja mesmo necessária, porque nós sabemos que por proliferando casos podíamos correr o risco do CDS nomear um presidente do Clube Motar para presidente de um ACES na região norte, como aconteceu no governo anterior, ou um mediador imobiliário para gerir do centro de saúde, e portanto nós queremos evitar isso. Mas ainda havia uma crise. Mas a ser respeitado. Eu não sei se foi antes ou depois. Que o PSD e o PS estão a falar ainda havia uma crise. Foi como tu disse, e, portanto, Zeca, temos um bloco central. Eu estou a dizer isto um pouco por piada, porque de facto achei piada este argumento. Mas devo és dizer, a favor ou contra a regionalização, Eduardo? Eu sou, por princípio, sou a favor à regionalização. Sou favorável à regionalização. Acredito que a regionalização é a melhor forma de nós podermos governar o país. Mas quando eu digo que é preciso dar um passo atrás, é porque nós temos que pensar o sistema político como um todo e o que é que nós queremos do ponto de vista do funcionamento do país. E porquê é que eu acho que a regionalização faz sentido em Portugal, como faz sentido na maior parte das regiões. Na maior parte das regiões locais do mundo.
Um país tendo, obviamente, um território nacional que é o uno, e, portanto, sendo o território indivisível, é verdade que precisa de poder ter mecanismos, quer do ponto de vista de gestão política, quer do ponto de vista de gestão administrativa, que se adequem ao seu território. Quando nós levarmos ao limite a possibilidade do Estado Central de cobrir as necessidades de um território, então podíamos perfeitamente eliminar os municípios e as juntas de freguesia. Eu acho que nós criamos níveis intermédios exatamente porque eles correspondem a necessidades políticas intermédias que a população sente. E, portanto, sobre isto, eu acho que nós podemos inventar novas formas de nós nos relacionarmos, mas a verdade é que termos um nível intermédio entre o Poder Central e o nível dos municípios parece-me absolutamente imprescindível. Não tenho uma posição fixa, fechada, sobre o número de regiões e a forma como elas se limitam. Sendo absolutamente sincero. Acho que é um debate que é preciso fazer, mas é um debate que não pode ser desacompanhado de outros debates. Como dizia há bocado o Jorge, e era uma coisa que eu queria dizer, e com a qual eu concordo perfeitamente, a democracia tem custos e nós temos que perceber isso. Aliás, o que nos custaria muito menos era não termos uma democracia. E, portanto, como eu acredito na democracia, sou democrata acima de tudo, e entendo que... É social e democrata, interessante. Sou social-democrata, no fundo, assumo isso, não é? De inspiração bernsteiniana, fundador da social-democracia, que é uma coisa bastante diferente do que é o PSD, mas é uma discussão ideológica que podemos deixar para outro momento. Era engraçado. O PSD é o da social-democracia que se esquece que o passo final é o socialismo. Portuguesa. E, portanto, eu, sendo social-democrata, exatamente, devo dizer que eu entendo que nós precisamos de pensar o país do ponto de vista das suas múltiplas representações políticas e do que é que nós queremos desses órgãos. Há bocado o Zeca apresentava aqui algumas propostas que eu, por acaso, até gostava de ouvir melhor sobre elas, nomeadamente sobre nós termos um Senado, mas a verdade é que o papel que nós estamos a exigir que os deputados hoje em dia façam, e é nisto que eu discordo com ele, é um papel que vai para lá das suas funções. Exatamente. Ou seja, os deputados que são nacionais, apesar de serem eleitos em círculos distritais, têm uma função que é uma função legislativa. Não têm a função de representação das regiões. Aquilo que eu não quero e com aquilo que eu discordo é que nós tenhamos em Lisboa, num órgão central, numa espécie de Senado ou noutro órgão, uma Câmara Alta, como propunha o Zeca, o que nós tenhamos pedintes profissionais das regiões. Eu acho que esse não é o caminho para nós podermos dar maior autonomia e para darmos desenvolvimento às nossas regiões. Nós o que não podemos ter é um país, como temos em Portugal, em que nós temos na Zona Norte, não só no Distrito do Porto, mas também na Zona de Braga, etc., neste cinturão industrial da Zona Norte, uma maior concentração de empresas exportadoras do nosso país, ao mesmo tempo que temos a região mais pobre do nosso país. Isso não é possível. Portanto, como não é possível, o que eu quero é que haja órgãos locais que sejam eleitos diretamente pelo povo, que façam representação política do povo, não é que estejam em Lisboa e sejam pedidos junto do Poder Central, é que tenham autonomia para poder gerir o seu território. E para isso é que nós temos que pensar como é que nós queremos fazer uma regionalização e porque é que ela serve. Porque é que ela serve? Não é só para gerir os STCP, embora seja relevante. Não do ponto de vista dos STCP em si, mas na perspectiva que nos permite nós pensarmos ao nível da região, a mobilidade, os serviços de saúde, de que forma é que nós podemos fazer investimentos estratégicos nas regiões, porque a verdade é que nós temos hoje em dia, nós temos vários instrumentos que se cruzam, mas que não têm nem representação política. Ou seja, eu se quiser hoje em dia, para repensar, por exemplo, a distribuição de fundos comunitários na região norte, eu não tenho possibilidade, enquanto eleitor, de condicionar a opinião daquele que é a pessoa que vai ser responsável por isso, nomeadamente a CCDRN. E, portanto, eu não tenho possibilidade de fiscalizar o trabalho que aquela pessoa vai fazer. E as CDRs, devo dizer, até muito mal pelo governo anterior, passaram a ser por concurso público, porque acho que correspondem a órgãos políticos e não a órgãos técnicos. E, portanto, não devia ser por concurso, devia ser por nomeação. Como, aliás, acho, cada vez mais, que a cada governo devia ser nomeada uma administração que compreendesse os diversos órgãos regionais também, um sistema similar ao que é o sistema americano, não é? Ou seja, uma nova administração com um conjunto de responsáveis políticos a vários níveis, quer nacionais, quer regionais, que dependem diretamente do governo e que caiam com o governo e, portanto, sejam assumidamente órgãos políticos, em vez de andarmos com esta fantochada de termos uma espécie de comissão de seriação como a CRESAP, porque, na verdade, todos nós sabemos que os textos finais são influenciados por fatores políticos e não por méritos. Esse é um problema que é o clima que se gerará dentro dos próprios órgãos, mas sim.
Não, eu acho que Tendo a concordar contigo. Nós temos que parar, eu acho que é péssimo, ou seja, este argumento que foi um argumento que até foi trazido inicialmente pelo Zeca, da multiplicação de órgãos, haver órgãos políticos não é uma coisa negativa para a democracia, pelo contrário. E quanto mais órgãos nós assumamos que são políticos, maior é o nível de fiscalização que é dado, ou o poder de fiscalização que é dado aos cidadãos. Como é que deveria ser, no teu entender, feito o processo da regionalização? Bem, eu acho que o processo de regionalização precisa de 2 coisas ou 3 coisas que eu acho que são fundamentais. Em primeiro lugar, precisa, obviamente, de um amplo consenso na sociedade portuguesa e, para isso, nós precisamos ter legitimidade para isso. Eu acho que é importante que nós possamos fazer, em primeiro lugar, uma preparação de modelos. O que é que eu acho que falhou no último referendo da regionalização? A primeira coisa que falhou foi o facto de nós termos uma democracia relativamente nova. Uma democracia com um pouco mais de 20 anos, com um modelo político que não estava estabilizado, e aliás que ainda hoje, 40 anos depois, nós procuramos afinar, era uma democracia que não estava preparada para repensar alterações profundas do seu funcionamento. Ou seja, o modelo de implementação do poder nacional e local com que nós saímos da Constituição de 76 não estava ainda suficientemente solidificado para nós pudéssemos estar a discutir uma nova vaga naquele momento. Esta é a primeira parte. Ou seja, ou nós tínhamos partido para a regionalização logo no início da nossa democracia, ou aquele não era ainda o momento de maturidade democrática para nós podermos fazer essa discussão. Hoje em dia, 40 anos depois e 20 anos depois desse debate, acho que nós podemos fazê-lo. Em segundo lugar, eu acho que a regionalização não se pode fazer na base do sim ou não. Eu acho que é um erro nós fazermos, porque eu sou favorável ao princípio da regionalização, mas também, isto é um bocadinho como o Brexit, não me obriguem a aceitar qualquer acordo, não é? E, portanto, eu quero um modelo de regionalização que defenda as regiões de facto, que lhes dê instrumentos, que lhes dê autonomia para que isso aconteça. Esse é o segundo fator. E o terceiro fator, e falando de condições que eu acho que são fundamentais para que isto aconteça. É preciso que haja responsabilização política, ou seja, que nós não tenhamos nem governos regionais que não tenham poderes políticos e, portanto, que se tornem apenas órgãos de gestão, têm que ter correspondência política. E isso significa que nós vamos ter que repensar, se há impostos nacionais que possam passar a estar adstritos às regiões. E eu falo, por exemplo, da cobrança de impostos no caso de empresas que têm sede social em Lisboa, que é o que acontece na maior parte do país. A maior parte dos impostos que são retidos, que são contribuição municipal, ficam na Câmara Municipal de Lisboa, apesar de eles terem fábricas a elaborar no Distrito do Porto, por exemplo. Acho que isso não pode acontecer e, portanto, os locais onde é feita a produção devem ser a esses que é recolhido o imposto correspondente. Essa é a DRC. E, portanto, eu acho que é importante, ou no caso da derrama, e, portanto, eu acho que é importante que nós... DRC, sim. Acho que é importante que nós tenhamos nas regiões capacidade de cobrança de impostos, não nacional, ou seja, não a mesma capacidade, ou não vamos transportar para as regiões a cobrança integral de impostos, mas acho que há impostos que podem ser cobrados regionalmente. Acho que é importante que nós tenhamos também aqui um balanço que é de parte do Orçamento Nacional que vai ter que ir para as regiões. Acho ao mesmo tempo, não descurando isto tudo, que do ponto de vista da regionalização nós vamos ter que continuar a ter uma atenção particular sobre como é que nós equilibramos as regiões. O que é que eu não queria que acontecesse e que eu acho que é um dos perigos da regionalização, quanto ao qual eu sou, mas que eu acho que é relevante. Eu não quero regiões que sejam competitivas, no sentido em que a mim não me interessa que duas regiões vizinhas, que é aquilo que nós fomentamos com os municípios. Hoje em dia os municípios competem fiscalmente na pouca margem fiscal que têm, para atrair empresas, por exemplo, para esses municípios. Eu não quero essa lógica de competição entre municípios, porque eu acho que isso é negativo. A mim não me interessa se uma fábrica se vai deslocalizar de Gaia para Ovar, por exemplo. Eu acho que o que é importante é que haja naquela região emprego criado. E eu não quero que se criem condições para que as regiões andem a competir entre si por recursos. Eu acho que é importante que o Estado Central continue a assegurar que é o Estado nivelador e, portanto, que pode ajudar a desenvolver as regiões, mas eu quero é que as regiões tenham autonomia política para aplicar recursos, porque era aquilo que nós estávamos a discutir há bocado. As regiões é que têm que decidir quais são os investimentos que fazem mais sentido para si. Eu quero que as regiões possam discutir a sua mobilidade, quero que as regiões possam discutir
as suas infraestruturas num conceito mais alargado. Por exemplo, não faz sentido que nós, se precisamos de investir no turismo na região do Grande Porto e precisamos ter um grande centro de congressos porque nós não temos capacidade para isso, faz sentido que seja a região a decidir onde é que o quer fazer e não o governo a decidir onde é que vai aplicar um investimento especial para construir um novo grande congresso nessa região. E, portanto, eu acho que nós precisamos, acima de tudo, de ter um balanço entre o que é o equilíbrio de funções nacionais e regionais. Mas o que é que eu acho que nós ganhamos daqui? Não só ganhamos maior autonomia do ponto de vista da aplicação de fundos e, portanto, de investimento, ganhamos maior responsabilização política do ponto de vista regional e ganhamos, acima de tudo, pessoas que têm legitimidade política direta para fazer a negociação com o Estado Central numa posição que não é de subalternidade. E eu acho que isso é muito relevante. Ou de subserviência. Por último, é só dizer isto. Nós podemos pensar noutras formas de construção destes poderes. E podemos pensar, por exemplo, de que forma é que nós podemos alterar os mandatos dos deputados para corresponderem a outra forma de representação. Mas eu acho que isto tem dois erros, dois problemas. Se nós passássemos a ter um sistema de eleição de deputados que passasse a ser não de representação, apesar de serem eleitos em círculos regionais, não de representação nacional, mas de representação local, íamos perder a representação nacional que nós precisamos e a indivisibilidade do território, que é um princípio garantido na Constituição. Por outro lado, não íamos ter, como eu disse, igualdade política, no sentido em que não temos uma governação regional que tenha a legitimidade política de poder exigir isto ao Governo Central. Íamos ter representantes de diversas forças políticas a pedir cada um para si e a pensar naquilo que são os seus interesses particulares. Interesses particulares, não estou a dizer nada negativo, mas aquilo que cada um defende do ponto de vista de sociedade. E depois eu acho que íamos ter outro problema, que era, eu acho que nós íamos cair, e atenção, a juventude já tem uma posição favorável aos círculos uninominais, mas eu acho que o passo seguinte da discussão ia ser esse, e eu, honestamente, pessoalmente, não sou favorável aos círculos uninominais. Nem com o Círculo Nacional de Compensação, como o alemão? Eu acho que o problema dos círculos uninominais é um problema... Como é que eu ia dizer isto? Eu acho que o problema dos círculos uninominais eu consigo perceber uma vantagem, que é a vantagem da responsabilização direta de cada um dos eleitos. Representação direta. Isso é uma vantagem grande. Eu acho que nós vamos precisar de arranjar aqui um sistema intermédio de responsabilização direta dos eleitos. Mas acho que fazer essa eleição depender fundamentalmente da eleição de si próprio torna duas coisas, tem dois efeitos negativos. Um é a promoção da política espetáculo, e isso para mim é muito negativo para a democracia. Dois, ou três problemas. A política espetáculo. Dois, a satisfação de interesses pessoais, nomeadamente não seja financiamentos de campanha ou vantagens que cada um possa querer atribuir a entidades particulares em troca de apoio eleitoral. Terceiro, eu acho que isso desmancha a unidade de um partido, e eu acho que, apesar de tudo, os partidos ainda são garante da democracia e ainda são imprescindíveis para manter projetos de sociedade coerentes. O que nós podemos ter é um sistema americano em que cada um defende a sua parte e nenhum deles defende um todo comum. Eu acho que seria muito negativo para a construção do país. Muito bem. Uma última questão relativamente à regionalização, para passarmos depois ao próximo tema. Pergunto-vos, Portugal é um país centralista? Acho que isso não há dúvida nenhuma. Acho que isso é factual. Somos até, acho eu, não tenho a certeza do que estou a dizer, corrijam-me se estiver enganado, o país mais centralista da União Europeia. Acho que isso é um facto. E atenção, que muitas vezes, quando vamos para esta discussão, eu só queria dizer que, para mim, concordo com 95% do que o Eduardo disse e nunca, neste tempo todo, em tantos programas que aqui fizemos, nunca concordei tanto com o que ele disse. Só discordo na parte da concorrência, porque eu acho que a concorrência, com um mecanismo nacional de compensação para as regiões que todos percebemos têm maior dificuldade na atração de investimento e de pessoas. De resto, acho que a concorrência entre regiões é saudável, e isso é a única coisa que nos distingue em tudo aquilo que ele disse sobre o tema. Importante, e dizia eu ao bocado, quanto à centralização, é aquilo que o Eduardo também disse sobre o tecido empresarial do Norte, e perdi-me um bocado quando fiz esta parte. Mas para voltar ao raciocínio... Estamos a falar de centralismo. Exatamente. E, de facto, Portugal era um país centralista, é um dos países mais centralistas da OCDE, segundo dados de 2015. Se não o mais. Apesar de ter perdido o raciocínio, tentando retomá-lo,
importa aqui diferenciarmos alguma coisa. E diferenciarmos o centralismo de Lisboa. Porque eu muitas vezes ouço os regionalistas, como eu, ou até aqueles que defendem mais uma descentralização que uma regionalização, a fazer um ataque cerrado a Lisboa. E eu acho que Lisboa também sofre do centralismo. Porque o centralismo não é o centralismo da região de Lisboa. O centralismo que eu critico não é o da região, é o centralismo dos ministérios, é o centralismo da decisão. O poder de decisão está concentrado na capital. O poder de decisão está centralizado na capital, apesar de os decisores políticos da capital também sofrerem desse centralismo. Ou seja, as pessoas de Lisboa muitas vezes também sofrem desse centralismo porque o seu próprio município não pode tomar certas decisões porque o governo central está lá. E este é um dos problemas que vamos ter também, é uma outra das discussões importantes que temos de ter quanto à regionalização, que é que isto não aconteça no resto do país. Eu não quero que o Porto centralize o Marco de Canaveses ou Bragança, dependendo das regiões que estamos a defender. Eu não quero que Aveiro ou que Braga centralizem outras possíveis regiões, porque o próprio centralismo, e eu digo isto muitas vezes a amigos de Lisboa, e tenho alguns amigos lisboetas regionalistas, felizmente, que o centralismo português, o centralismo deste país, prejudica todo o território como um todo e não prejudica só os territórios de baixa densidade e o norte, prejudica também Lisboa na representação, na procura de decidir aquilo que é seu. Eu acho que o maior centralismo é o centralismo da decisão política no governo, de que o centralismo de Lisboa na vertente mais prática, ou seja, na fixação. Obviamente que temos vários exemplos que Lisboa sai beneficiado. Temos agora a discussão da visita do Papa, que só Lisboa é que tem condições, mas precisamos fazer um investimento. Isso é uma estupidez que só Lisboa que se candidatou. São as pastorais que se candidatam. Certo. Mas sempre que temos essa discussão há uma coisa muito interessante. Eu sou ateu, confesso que não acompanhei a discussão e encaro a vinda do Papa como encaro pela parte de ser positiva para o país, como foi o Web Summit ou o Euro 2004. É a maneira para mim é um evento que trará visibilidade e rentabilidade ao país. Quanto mais não seja um chefe de Estado, é sempre diferente. Uma visita diplomática, pronto. Concordo também como uma visita diplomática. Muito rapidamente, para centralizar, muitas vezes temos esses exemplos, eles existem, de que vai ter que ser em Lisboa, porque só Lisboa é que tem condições, mas vamos fazer mais um investimento para melhorar as condições. E depois isto é um ciclo vicioso, porque depois é preciso, vem mais qualquer coisa e Lisboa é que tem condições. Porquê? Porque no evento anterior nós investimos em Lisboa e agora só Lisboa é que tem condições, claro. Porque isto é um ciclo vicioso que se repete e que se repete. Mas eu não tenho a certeza se isto também é bom para Lisboa. Muito bem. Zeca, tens alguma coisa a dizer? Não, muito rapidamente. Últimas notas relativamente à regionalização. Há tantas questões que vão surgir com este debate que não se justifica. Ou seja, o país, foi como eu expliquei no início, o país tem uma unidade intrínseca, não há fronteiras físicas, não há fronteiras culturais, não há fronteiras ideológicas, por assim dizer. Mais uma vez, não é um Estado federal que e identitárias que justifiquem a regionalização. Depois há outra coisa, que é a nível de competência legislativa, como é que a Assembleia Regional vai legislar sobre o quê, depois em que matéria é que pode entrar em concorrência com a Assembleia. E quando eu faço estas perguntas, a questão é sempre a mesma coisa, é vamos discutir. E depois vamos chegar... Eu posso dar a minha opinião, vai ser assim, vamos todos concordar e eu prefiro fazer cedências para que ela realmente mas é no exista. referendo que vamos discutir. Eu sou muito cético em relação à regionalização. Acho verdadeiramente que beneficia os grandes partidos. Acho isso. Acho que se poderia criar... a democracia funciona nos mais representativos, um bipartidarismo a nível das regiões, que não sei até que ponto... Eu acho pelo contrário, eu acho que reforça o poder dos pequenos partidos. Eu também acho que sou-te franco, os grandes partidos têm a máquina partidária implementada em todo o país, com grande força, ao passo que os pequenos partidos mais uma razão, dá capacidade aos pequenos partidos de fazer combate regional o problema é que quando cheira a poder as pessoas naturalmente vão para os grandes partidos. Isso é o que tu vês nas autárquicas, por exemplo. Mas pronto, e beneficia... Para fechar. E com a regionalização eu tenho muito medo, como o Eduardo disse, que isto vá parar um Estado Federal ou até mesmo a dar argumentos, como se deu no caso espanhol,
a que as regiões autónomas da Madeira e dos Açores possam, no futuro, pedir, por exemplo, a independência. Sim, mas Muito aí bem. a história é totalmente diferente. Não é? Quer dizer, a Espanha nunca foi um Estado. Nunca foi um Estado lá, e por isso mesmo é que se justifica a regionalização. Por isso é que é um Estado federal. Não, a Espanha Não é não a é, mesma coisa. a Espanha não é federal. Não é Tem federal. regiões autónomas é- praticamente. Mas não é um Estado Catalunha federal. O Estado praticamente uma federal é o federação. Brasil, o Estado federal É a é os Alemanha, Estados Unidos. Muito É a bem. Alemanha. Passamos agora ao próximo tema, depois deste debate sobre a regionalização. Há pontos comuns e pontos convergentes, já percebemos também. Passamos agora a falar do relatório da Caixa Geral de Depósitos e da nova Comissão Parlamentar. E começo por ti, Zeca. Bem, é assim, em relação à Gatunos. Caixa Geral de Depósitos, aqui o Jorge estava-se a antecipar que é verdade, é gatunos, é só gatunos este país, é uma chatice. Em primeiro lugar, cabe-me dizer que a Caixa Geral de Depósitos é um grande erro ser pública. Ela devia ser privada e ninguém percebeu porque é que o Estado tem um banco, porque é que o Estado tem papel empresarial, mas isso voltamos à mesma questão de sempre. Mas a verdade é que a história tende-me a dar razão. E quando eu estou aqui a defender, eu já vejo o Eduardo ali a assinar. A história não te tem a dar A razão. história dá-me razão. E quando eu digo muitas vezes, e tal, a Caixa é mal gerida, a Caixa, as empresas públicas olham para os interesses daquela teia de poder, daquelas rémoras, como o Padre António Vieira definia, se metem à volta do poder político. E a verdade é essa. São 5 mil milhões de euros, temos todos para pagar, porque a Caixa é pública, porque os amigos estão cá, e é preciso pagar a sua recapitalização. E o Eduardo, naturalmente, vai-me responder a dizer também tivemos de nacionalizar o BPN, também teve-se fazer a questão do novo banco, mas ainda assim, a falência desses dois bancos conseguiu ser mais barata que as recapitalizações da Caixa. Ainda assim. Mas também te digo e respondo de Mas a antemão. captação da Caixa não se deve às empregadas. Calma. E respondo de antemão que eu sou favorável, sou de uma opinião, por mais que o meu professor de moeda e mercados financeiros me diga que é errado, eu nestas coisas sigo Hayek e sigo Mises, menos Mises, mais Mises, menos Marx, como um grande amigo meu costuma dizer no Facebook. E é deixar cair os bancos. E se os bancos estão mal, é um tumor no sistema. E o tumor tem de ser retirado. E retirar o tumor não é pôr-lhe mais água, não é pôr-lhe mais sangue, não é pôr o tumor a alastrar-se para ir eventualmente infectar o corpo todo. É tirá-lo, é deixá-lo morrer. E se morrer, se tiver de se cortar uma perna, é uma chatice. Mas ao menos vive-se. E o problema é que o tumor está a se infestar. Isto O que é que relativamente tu pretendias cortar à Caixa Geral de Depósitos? à Caixa Geral de Depósitos, pretendia vendê-la por todo. Não ficar com um único porcento de público, assim como a TAP, assim como aos CTTs. O papel do Estado empresarial deve ser zero ou quase inexistente e deve ser só mesmo para o estritamente necessário. E porque a questão é exatamente esta. Nós vemos, basta vir um primeiro-ministro, como é o caso de José Sócrates, para o poder, que foi assim, o caso mais gritante, que faz a vergonha, que eu tenho vergonha de ser português e ler aquela auditoria. Nós estamos o relatório fala-nos de investimentos como o Vale Lobo, que são os amigos todos, 250 milhões que nós pagamos em ativos tóxicos. Estamos a falar de 80 operações que prefazem o valor de cerca de 1,3 ou 1,4 mil milhões de euros, em que se tinha a informação de que era um investimento não rentável, de risco elevado, mas ainda assim deu-se o empréstimo com altas garantias. E depois, essa é a cereja que eu meto no topo do bolo. É o empréstimo de 1 milhão de euros à irmã do Vara. A irmã do Armando Vara, que ninguém sabe e ninguém sabe explicar porque é que ela recebeu 1 milhão de euros, 1 milhão de euros que parte é meu, parte é de Jorge, parte é seu, Helena, e parte é do Eduardo. Zeca, terminemos com a cereja no topo do bolo nesta terceira parte. Regressamos já a seguir, então, para continuar a conversa sobre a Caixa Geral de Depósitos. Até já. Estamos então de regresso para a última parte dos desafios políticos. Terminamos a falar da Caixa Geral de Depósitos com o Zeca. Voltamos a ti, Zeca, para continuarmos então. Há pouco falavas na cereja no topo do bolo. Terminamos assim.
Regressamos novamente então a essa conversa e à Caixa Geral de Depósitos. Outra palavra. Era a cereja do topo do bolo. Entretanto, agora aqui no intervalo, fui alarmado para o facto de a possibilidade de não ser irmã e ser a filha. O efeito útil da ação, que é um termo altamente jurídico, é exatamente o mesmo, se for a filha ou a irmã. E a Caixa Geral de Depósitos é isto, isso só serve para isto. Coitados, eu tenho pena dos nossos pensionistas que lá depositam o dinheiro na Caixa Geral de Aposentações, que depois partilha todos os mesmos cofres. E essa Dona Maria, coitada, está a descontar há 40 anos, anda a pagar as aventuras dos amigos para o Milênio BCP, que é o caso, que a Caixa decidiu alimentar a luta de poder, ou seja, para se comprar ações a Caixa dá o empréstimo e depois, afinal, a OPA não foi bem sucedida e aquilo depois foi uma providência cautelar das deliberações sociais. Aquilo é tudo uma atrapalhada que nenhum de nós consegue compreender. Sabemos é que a gestão é danosa, aliás, não é danosa, a gestão é criminosa e comprova aquela tese que eu tenho vindo a desenvolver há vários tempos, que é o jantar natal socialista, a teia socialista que se forma, que por um lado temos o Vara, o Vara, que é grande amigo do Sócrates, a irmã, e depois o Eduardo Paz Ferreira, que agora é casado com a ministra, e depois é tudo amigo, e depois vai tudo... Teve a ver no meio disso tudo, foi também ele está metido na atribuição de empréstimos na Caixa Geral de Depósitos de risco elevado, sem garantias. E isto é tudo a mesma coisa. Aliás, eu à cabeça disto, eu não consigo porque eu tenho um ódio a essa pessoa e estou a confessá-lo publicamente em televisão nacional. Eu tenho um ódio ao José Sócrates, porque o José Sócrates foi a abertura desta corja, desta escória, deste monte de lixo que representam essas pessoas que estragam diariamente o país, que corrompem diariamente o país e que têm sede nacional no rato. Zeca, passo agora a palavra ao Eduardo. Eduardo, o Zeca fala numa teia socialista. Pego então nestas palavras para te dar a ti a palavra. Sim, é uma teia socialista porque toda a gente sabe que... Isto quando estamos a falar da Caixa Geral de Depósitos. Claro. Estamos a falar da Caixa Geral de Depósitos e é uma teia socialista como se pode ver pela lista de credores. Aliás, pode-se ver que a guerra do BCP, o Jardim e o Paulo Teixeira Pinto são pessoas altamente socialistas. Pode-se ver que o João Berardo é altamente socialista. Mas eles não concedem empréstimos a eles próprios. É verdade, não concedem empréstimos a eles próprios. Pelos vistos, terão corrompido pessoas para conceder empréstimos a eles próprios. Eu acho que nós temos de desmontar aqui duas coisas que são totalmente distintas. Vamos começar, Eduardo. A primeira parte é... Uma coisa é o que nós entendemos sobre a necessidade de um banco público, sim ou não. Outra coisa é o que nós entendemos sobre a administração do banco e se teve gestão danosa, sim ou não. E se nós falarmos sobre a Caixa Geral de Depósitos, temos de distinguir duas coisas. A Caixa Geral de Depósitos pode ter atribuído empréstimos sem capacidade de garantia, ou sem garantias de pagamento desses empréstimos, e isso é um ato de gestão danosa, mas isso não separa a Caixa Geral de Depósitos nem dos outros bancos do sistema financeiro português, nem de bancos que provocaram a crise financeira internacional, como o caso do Lehman Brothers. E, portanto, quando nós falamos sobre bancos que atribuíram empréstimos sem terem garantias de cobrança, isso é a realidade, infelizmente, do sistema bancário e financeiro internacional. E isso nós devíamos discutir. Portanto, a solução não é o que diz o Zeca, mas exatamente o seu inverso. A solução não é privatizar e desregulamentar. É deixá-los cair. É deixá-los cair, que é para eles perceberem que quando caem têm de pagar. Pronto, já lá vou chegar. A solução é exatamente o contrário. É, partir os grandes bancos e dois, regulamentar o sistema. Ou então fazer aquilo que eu acho que também faria sentido, que era nacionalizar a banca toda. 2, como é que nós julgamos, em particular, a gestão da Caixa? E a gestão da Caixa divide-se em duas partes, daquilo que nós podemos perceber hoje em dia. Divide-se entre aqueles que capturaram a Caixa Geral de Depósitos para os seus interesses particulares. E aí dizer que isto é uma teia socialista é errado. E é errado por uma razão. Não é por Armando Vara e José Sócrates poderem estar envolvidos nisto. Pessoas que, como é sabido, eu não considero socialistas. Nem o são, do ponto de vista ideológico.
2, todos os atores que estão aqui envolvidos são, fundamentalmente, a elite financeira de Portugal. E a elite financeira de Portugal que levou ao fim do Banco Espírito Santo, que leva a estes empréstimos ruinosos na Caixa Geral de Depósitos e que leva à falência de outros bancos, como foi o caso do BPN e da Sociedade de Ilusão de Negócios. E, portanto, nós começamos a olhar para esta rede e eu acho que é indiscernível. Nós não podemos dizer que é uma tese socialista quando é indiscernível o conjunto de atores que se movimenta no mesmo círculo. Isto passa desde as ações que o Cavaco Silva comprou, tendo inside information, à guerra de poder no BCP. E, portanto, o que nós temos em Portugal, infelizmente, é uma elite política, mas acima de tudo financeira, que condiciona a saúde do nosso país. Seja no setor privado, seja no setor público. E sobre isso nós temos que arrumar a casa, não tenho dúvida nenhuma. A outra parte da gestão da Caixa Geral de Depósitos, que não está a ser valorizada, é que me parece importante valorizar que é aquilo que a Caixa Geral de Depósitos fez de bem. E é isso que justifica a existência do Banco Público, por exemplo. Nós, durante a crise financeira internacional, com a qual nós também sofremos, parte do efeito que foi feito na economia portuguesa de travão ao desinvestimento foi feito porque quando todos os bancos cortaram o financiamento às pequenas e médias empresas, a Caixa Geral de Depósitos foi, através da sua ação pública como banco público, o garante da continuidade de financiamento e evitou-se com isso que a economia portuguesa definhasse para além do nível a que definhou. E, portanto, o banco público tem várias importâncias. A importância, em primeiro lugar, de ter um instrumento um instrumento financeiro para a ação política do Estado, que tem que o ter. E aquilo que eu acho que era útil nós discutirmos é a Caixa como banco público está a ter ou não um comportamento suficientemente relevante enquanto instrumento de política pública quanto deveria ter, ou está a comportar-se como um outro ator privado. E aí, essa discussão que eu acho que é relevante, acho que, de facto, a Caixa Geral de Depósitos teve, durante o período da crise, um papel importante, mas que foi aquém daquilo que era esperado. E, portanto, eu acho que a Caixa Geral de Depósitos, enquanto banco público, está a comportar-se, na maior parte dos casos, apenas como um outro agente privado. E não é esse o papel de um banco público. Mas a verdade é que, apesar de tudo, sem nós termos este instrumento, nós estaríamos numa situação muito pior. E, portanto, nós temos que separar as duas coisas. E, achando eu que é preciso limpar o sistema daquilo que é o conjunto da teia de pessoas que em Portugal tem dominado o nosso sistema financeiro, público e privado, e o nosso sistema político em alguns casos também, é verdade que o banco público continua a fazer sentido. Agora, há outra parte da discussão que é aquilo que nós chegamos aqui. Faz ou não faz sentido nós termos uma terceira comissão de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos? E isso parece-me relevante nós discutirmos. Porque não há, na verdade, nada para além do conhecimento do que é o resultado desta auditoria que foi pedida pelo governo de António Costa, à Caixa Geral de Depósitos. Para além dos resultados desta auditoria, que nós sabíamos que havia aqui uma disputa essencialmente legal com o facto de poder haver ou não transgressão do segredo bancário, mas a partir do momento em que há autorização para haver divulgação desta auditoria aos deputados, a Assembleia da República já possui todos os instrumentos de que necessita para fazer o julgamento político sobre o que se passou na Caixa Geral de Depósitos, porque o julgamento criminal cabe aos órgãos de justiça, não cabe à Assembleia da República. E, portanto, aquilo que nós nos vamos perguntar é uma terceira comissão de inquérito para ouvir as mesmas pessoas a dizer as mesmas coisas que disseram na primeira e na segunda comissão de inquérito, sem haver nenhum dado novo, vai resultar em alguma coisa? Tem algum interesse objetivo? Há algo de relevante que nós vamos apurar nesta comissão de inquérito? E a resposta que nós temos que dar é não. Aquilo que o CDS fez, apoiado pelo Partido Social Democrata, foi, no fundo, tentar transformar a Caixa Geral de Depósitos ou uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia da República num instrumento de campanha eleitoral. E é isto que, infelizmente, temos vindo a assistir na Assembleia da República. As comissões de inquérito têm servido fundamentalmente para nós não fazermos discussão sobre o tema relevante da comissão de inquérito, mas para podermos fazer notícias nos jornais, com declarações polémicas e atacar o governo. E eu acho que aquilo que vai acontecer é esta comissão de inquérito não vai ter conclusão relevante absolutamente nenhuma. Nós não vamos retirar mais informação do que aquela que já temos sobre a situação da Caixa Geral de Depósitos. Acho que é importante que nós possamos discutir a Caixa Geral de Depósitos e a sua gestão, porque obviamente é um banco público, isso é importante, mas não aceito que se ponha em causa o papel ou a necessidade de um banco público por causa de erros de gestão da Caixa Geral de Depósitos, que são, apesar de tudo, muito inferiores àqueles
são os erros de gestão da banca privada portuguesa. Muito bem. Eduardo, passo agora a palavra ao Jorge. O Eduardo utilizou a expressão instrumento de campanha eleitoral. Como é que vês estas palavras do Eduardo e também esta nova comissão parlamentar? Depende do que entendermos por campanha, mas só a premissa de que o Eduardo vê que um debate sobre a Caixa pode prejudicar eleitoralmente o Partido Socialista, já acho que já é uma assunção de muita da culpa que o Partido Socialista lá tem. Eu não disse que podia prejudicar eleitoralmente o Partido Socialista. Aliás, pelo contrário, o Partido Socialista é que pediu esta auditoria à Caixa Geral de Depósitos, ao contrário do PS e CDS, podiam tê-lo feito. Podiam tê-lo feito. Foi o Governo. Podiam tê-lo feito. Mas então tu dizes que é uma campanha eleitoral para quem? O CDS queria fazer campanha eleitoral contra quem? Contra o PSD na Caixa? O problema do PSD e do CDS é que não têm tido ao longo desta legislatura a capacidade de propor proposta política absolutamente nenhuma para a sociedade portuguesa. E, portanto, vão basear-se naquilo que se tem baseado, que é durante estes 4 anos têm feito política de casos. E que isto é mais um caso. É para fazer de conta que conseguem dizer alguma coisa ao país. Quando não conseguem. Perguntar. Quando tu dizes que é para fazer campanha eleitoral, é contra quem? Fogos, Borba... A campanha eleitoral, na minha opinião, faz sempre a favor, não se faz contra ninguém. Pronto. Se tu achas que a campanha eleitoral se faz contra alguém, só estás a revelar aquilo que tem sido o comportamento do PSD na oposição, que é fazer campanha contra, nunca a favor. Na comissão, isso foi a campanha do teu partido e tu já o assumiste aqui nas últimas legislativas e é por isso que perderam. Sim, mas estamos não em foi a do meu e foi por isso que tu estamos em ganharam. 2015. E por isso Estamos que é em ganhar. 2019, não estamos em 2015. Por isso, mas estamos a falar de fazer campanha. Aquilo que ele descreveu antes, eu não entendo como campanha. E até digo mais, eu acho que pode haver coisas diferentes numa auditoria à Caixa, que podemos descobrir coisas diferentes, mas que não descobramos nada. Só aquilo que ele falava das notícias nos jornais e das peças noticiosas na televisão necessárias sobre isso, já valia a pena uma comissão uma terceira comissão. Mas porquê que valia a pena uma comissão de inquérito? O que é que se vai saber na comissão de inquérito que não permita já a Assembleia pronunciar sobre este tempo assunto? mediático para o assunto, lembrança não pode ser feito na comissão especializada ou no plenário. Não é para isso que serve a Assembleia da República. Lembrança enquanto sociedade daquilo que as comissões de inquérito têm um papel importante, que é apurar a verdade e fazer um julgamento político. Tenho vários. Nós já temos a informação que necessitamos. Medo do julgamento político. Mas não é uma questão de haver medo, é uma questão de inutilidade política. Vamos a esse julgamento político. Nós temos de valorizar o instrumento. Para já, relembro aos três que o Estado já injetou mais de 4 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos desde 2011. Sim, deixa-me só. Não foi o Estado, fui eu, foi o Jorge, foi a Helena, foi o Eduardo. O Estado somos nós. O Estado somos nós. Continuando, porque eu ainda não tive a oportunidade de falar sobre a Caixa, acho que tanto o Eduardo como o Zeca diferenciaram muito bem os dois temas que acho que são pertinentes aqui discutir. A importância ou não de um banco público, e eu aqui estou no meio da opinião de ambos. Percebo a ideia de termos um banco público, aquilo que a Caixa foi até hoje, acho que se é para isto não precisamos de um banco público. E eu percebo a ideia de um banco público, apesar de não ser muito favorável a ela. Não sou muito favorável à ideia de um banco público, mas um banco de fomento público, um banco que assuma mais riscos no financiamento a startups inovadoras, um banco que consiga fazer o que a banca privada mais receosa algumas vezes não consiga na promoção daqueles que empreendem, que procuram trabalhar e que não têm meios para tal, que dê acesso àqueles que têm o conhecimento, a que tenham igualdade de oportunidades, os pais possam dar as garantias que derem. É isto que eu entenderia e que se me perguntarem se defenderei um banco público, nesta moldura eu defenderei um banco público, naquilo que a Caixa tem sido, não. Passando para a questão política e do julgamento político que aqui temos que fazer. Eu acho que muitas vezes o PS é criticado injustamente sobre aquilo que se passou naqueles anos, mas porque o PS também se meteu a jeito. O PS foi capturado durante aqueles de 2005 a 2011 por um grupo de interesses que não é o PS, mas que o PS deixou capturar por ele e os seus militantes foram enganados por esse grupo de interesses e hoje ainda poucos são os que se penitenciaram por esse engano. E esse grupo de interesses que ali se instalou é um grupo de interesses que tinha a Caixa como grande promotor desses interesses, mas que era o grupo de interesses que, para afastar jornalistas, pensava em comprar canais. É o grupo de interesses que hoje sabemos que pela acusação da Operação Gomes da Silva, quando foi demitido de ministro? Não, estou a falar da procura. Quando afastou o Marcelo Rebelo de Sousa? Não. Estou a falar da procura. Estou a falar da procura. Estou a falar da procura. Continuo. Estou a falar da procura de comprar com o nosso dinheiro
canal desculpa. privado, Tanto quanto sabemos- um canal privado para afastar uma jornalista. Tanto quanto sabemos, uma jornalista foi afastada pela direção da Prisa, que é uma empresa privada, creio eu. Certo? E não consta que o presidente da Prisa fosse propriamente amigo socialista. Enquanto Não se consta. tentava comprar Não esse consta. canal. Enquanto se tentava comprar esse canal. Ó, Eduardo, concordas comigo ou não? O PS foi capturado por um grupo de interesses durante esses anos ou não? Eu acho que em democracia nós corremos sempre um risco, que é o risco de... Precisamos de transparência na forma como a política é exercida e as decisões são tomadas. Precisamos ter capacidade dos cidadãos poderem fiscalizar isso e precisamos de perceber quais são as motivações de cada um. Dizer que o PS foi capturado por um conjunto de interesses é a mesma coisa que dizer... Um grupo. Pronto. Mas De pessoas, não é a um mesma conjunto coisa... de interesses, é um grupo de Dizer pessoas. que o PS foi capturado por um grupo de pessoas com determinados interesses é a mesma coisa que nós dizermos que o PSD foi capturado por um conjunto de pessoas com determinados interesses quando nós perguntamos porque é que o Passos Coelho nunca se penitenciou pela Tecnoforma, porque é que o Cavaco Silva nunca se penitenciou pelas ações que comprou com inside information do Eu vejo muito essa discussão SLN, no Twitter com o tempo do governo de Cavaco. Pá, Como portanto, compreenderás, não é propriamente o tempo da minha atenção mediática, porque aconteceu antes de eu nascer. Eu, como digo, e digo isso sempre, eu para mim faço a separação entre duas coisas que são distintas. Uma coisa é atuação política, e o que é que eu faço de julgamento da atuação política, e outra é daquilo que eu faço de discussão sobre responsabilidades criminais. Se há pessoas do Partido Socialista que cometeram crimes no exercício de cargos públicos, devem ser condenadas. O julgamento que eu faço não está dependente daquilo que são a atuação criminal. Ou seja, eu posso fazer um julgamento ético e moral sobre o que determinadas pessoas fizeram. Mas as minhas discordâncias com José Sócrates são políticas, não são criminais. Ou seja, Mas não são pessoais. o julgamento Achas que eu que faço... ele instrumentalizou o Partido Socialista para os interesses pessoais dele? Enquanto militante do Partido Socialista não te sentes enganado? O que tu dizes, eu não me sinto enganado porque para isso eu precisava de sentir que tivesse Iludido. proximidade com ele. Exatamente. E, portanto, eu costumo dizer isto, Estás nele. já És um dos fiz responsáveis isso. pela sua eleição. Eu votei em José Sócrates, não, porque não podia votar nessa altura. Em 2009? Votei em 2009. Em 2009 votei... Não te consigo garantir que tenha votado no Partido Socialista. Mas Eu em aquilo 2009 que eu não acho, votava. aquilo que eu acho relevante no meio disto é, nós temos que separar as coisas, ou seja, eu não podia prever, acho que nós não podemos fazer, e nós fazemos constantemente este julgamento, que é, como é que as pessoas podiam saber em 2005, 2006, 2008, 2009, o que quer que Já seja... tínhamos algumas indicações Não do tínhamos tempo do Secretário de indicações, Estado e do Ministro. Não tínhamos nenhuma... Já tiveram a tínhamos possibilidade de indicações ver o quê? relatório? Sim, O já relatório de viram o administradores, mas não vi Passei aquilo dos em olhos. detalhe. também Agora, não li a Mas tiveram a possibilidade eu de acho, ver. aquilo que foi divulgado foi pela Jornal Nacional Dia, a divulgado verdade é sim, essa, sim, não é? sim. Não temos o relatório. Não, ele depois foi Mas- público durante Foi uma público. hora no site Sim, da Assembleia sim. da República com o nome dos E podem vereadores. aceder. Consideram, perante aquilo que viram e que tem vindo também a público pela comunicação social, consideram que houve má gestão? Eu acho que há sempre má gestão quando nós temos uma política de empréstimo sem Uma gestão de garantias, amigos. não é? A não ser que seja uma gestão de risco. Agora, eu acho que o Estado o que é que eu acho que é importante nós discernirmos? Quando nós temos empréstimos, como temos o caso lá da irmã ou da filha do VAR ou de quem quer que seja, em que há um empréstimo sem intenção de cumprimento dessa obrigação, é óbvio que isto é um empréstimo de risco. Se a Caixa fizer, não exatamente aquilo que o Jorge dizia, mas que é importante, se a Caixa fizer, enquanto banco público, um investimento, por exemplo, o Estado tiver a intenção de apostar numa política de industrialização num determinado setor e a Caixa Geral de Depósitos, enquanto Banco Central ou uma sua subsidiária, ter o papel de fazer investimento para esse setor, fomentando esse setor, aceitando o risco que decorre daí, mas também os seus benefícios, eu acho que nós temos que estar preparados para o Banco Público ter imparidades. Isso é a atividade que qualquer banco faz, com a diferença de que a Caixa pode fazer em melhores condições e ajudar a alavancar o determinado setor da economia. E, portanto, eu acho que é importante que nós percebamos que um banco vai ter sempre perdas. Pá, e os bancos Não privados pode- cumprem- não os pode- bancos aí acho que há outras cumprem maneiras. essa função. quer Isso não é dizer, verdade. Não há diferença. Dizer que os bancos privados cumprem essa função cumprem é na atribuição de desconhecer, empréstimos. na Com uma atribuição de garantia do Estado, empréstimos. cumpre. desconhecer tu dizer estás que os preparado bancos para as privados imparidades, cumprem essa estás função disponível é para a garantia do desconhecer a realidade da atividade bancária e financeira na maior parte do mundo e em particular na Europa. Isso não é verdade. Mas com uma garantia do Isso não é Estado não verdade. cumpriria? Com uma garantia do Estado, eu E se acho tu estás preparado para a imparidade eu não acho, do Banco Público? Eu estou preparado para a imparidade do Banco Público. Então, mas eu estou eu não preparado estou para Não é preparado prestar preferível serviço ao Banco Público. haver concorrência Não é. e dares uma garantia do Estado a esses empréstimos para essas áreas que tu definiste? Não é por vários motivos. Não é por vários motivos. Porque, em primeiro lugar, porque aquilo que acontece do ponto de vista, se nós pensarmos naquilo que deve ser uma economia moderna, uma economia de inovação,
importa não só o dinheiro, mas importa também aquilo que vem acoplado a esse dinheiro. E aquilo que me parece é a maior parte dos investidores privados não está preparado para atuar em determinadas áreas, especialmente nas áreas da nova inovação, por assim dizer, não só nas áreas do novo digital, como também nas áreas mais particulares. Não, eu acho que o Estado tem que ter instrumentos para isso. Isso é uma discussão de fundo que nós podemos ter. Mas essa discussão até pode estar no ensino superior. Por uma razão simples. Porque o Estado... Os bancos podem se especializar. Ou seja, se queres a resposta à tua pergunta... Não, mas podem se especializar, podem ter expertise, por exemplo, para a nova área do desenvolvimento tecnológico. Só conceder empréstimos para essa área. Por que não? Ou ter um segmento dentro do próprio banco... Por uma razão simples. Que tem. Eles concentram os expertise todos dentro do banco e analisam e avaliam o negócio e concedem e dão-lhe um grau de risco. De como é que funciona esse investimento em Portugal e na Europa. Mas deixa-me dizer... Bem, estamos praticamente a terminar este tema, Eduardo. Sim, só para terminar. Por uma razão muito simples, porque os Estados são quem assume neste momento a maior parte do risco na inovação, na criação de conhecimento, e são aqueles que estão a recolher pouco daquilo que é a vantagem atribuída pela assunção desse risco. E os Estados têm-se constituído como garantes de assunção de risco, diminuindo o risco do setor privado, e não têm capacidade de retorno para poderem até reinvestir em nova inovação. Estás a falar que é dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, sim, o Taiwan? Sim. Iniciativa estatal? Empréstimos estatais? Sim. A Reserva Federal, que é o Banco Central deles, que é uma associação de bancos privados? Não são os empréstimos estatais, é isso que estás enganado. Em primeiro lugar, porque desconhece a história dos Estados Unidos ao longo do século XX sobre os bancos de fomento públicos, áreas setoriais específicas que permitiram o desenvolvimento e que permitiram o investimento ainda hoje em dia. Ainda os Estados Unidos, ainda agora, há pouco tempo com o Obama, passaram o 21st Century Cure Act, que vai permitir revolucionar a biotecnologia americana, que já é liderante no mundo. E, portanto, são as iniciativas públicas nos Estados que nós afirmamos como grandes liberais que estão a permitir a alavancagem dos setores privados. Como o financiamento dos bancos privados. Nem sempre. Bem, a maior parte do investimento é público. Eu só acho que não fizemos o mais importante deste tema. Vamos fechar este tema. Peço aos três para passarmos ao próximo tema. Tem um minuto. Tem um minuto cada um para falar sobre a questão da Venezuela e do apoio a Portugal. Portugal junta-se a outros países e reconhece Guaidó como presidente interino da Venezuela. Portanto, dou-te um minuto a cada um e começo por ti, Jorge. Muito bem, sendo sintético. Andou bem Portugal ao não se precipitar e a não entrar na histeria inicial do reconhecimento. Acho que tinha que o fazer mais tarde ou mais cedo, ainda bem que o fez tarde. Para ser sintético, Maduro, não, acho que os observadores internacionais o dizem, não é presidente da Venezuela, não é porque a sua eleição foi fraudulenta, com opositores políticos presos, sem que todos os opositores que se quisessem candidatar o pudessem fazer como tal. Eu confesso que não conheço a Constituição venezuelana e tenho visto muito essa discussão se o Presidente da Assembleia é ou não a segunda figura do Estado. Se o for, então, ainda menos questões me levanta, que todos os Estados internacionais, na segunda pessoa do Estado, sendo que a primeira não existe porque não foi eleita, porque a eleição foi fraudulenta, a capacidade para, e isto é o mais importante, rapidamente proceder a eleições livres e democráticas, com vista a acabar com aquela crise humanitária. Só terminar referindo uma pequena uma grande hipocrisia, mas que foi notada numa pequena declaração. É que aqueles que na altura criticaram, os que não tomaram posição entre Bolsonaro e Haddad, são os mesmos que agora não tomam posição. Zeca. Bem, então só tenho um minuto. Subscrevo tudo o que o Jorge Barbosa disse. Acrescentar que, de facto, há um complô enorme contra o Maduro a nível internacional. E bem, porque, a ser verdade, as notícias que nos passam da Venezuela, parece-me... Eu sou um militarista e um pacifista ao mesmo tempo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a paz sempre como primeira via, mas só que às vezes chega um dado ponto em que a ruptura social é tão grande que é necessária uma intervenção de fora para restaurar e restabelecer a ordem natural. E uma última nota para a Catarina Martins, para a Marisa Matias, para a malta do Bloco de Esquerda, de que nunca foram apoiantes do regime venezuelano, dizem eles. Não foram isso. Só queria... Não, eles disseram isso. A Marisa Matias... foram apoiantes de Maduro. A Marisa Matias disse, nunca fui apoiante deste regime venezuelano.
se ela faz a distinção entre o Maduro e o Chávez, eu digo um LOL para ela, foi como escrevi hoje no Facebook, e um grande abraço. Eduardo, terminamos contigo. 1 minuto então para falar sobre Um minuto para falar este sobre esta tema. questão é muito pouco tempo e é muito difícil. Voltamos a ela mais à pronto. frente em próximos E como programas. sempre as opiniões certamente. deste programa vinculou-me a mim e, portanto, vou dar a minha opinião pessoal sobre isto. Eu acho que não há condições... Julgar as condições materiais em que hoje em dia se governa na Venezuela é escolher entre... Não é entre a espada e a parede, mas é escolher entre duas espadas. Porque nós escolhemos ou aqueles que procuraram vergar economicamente a Venezuela com os embargos e com a incapacidade de importação de bens, ou queremos escolher entre um tipo que, muito diferente do Hugo Chávez, assim, porque vencendo eleições com observadores internacionais sempre garantiram que eram os sistemas eleitorais mais democráticos do mundo, mas que procurou... Ele não é eleito com eleições fraudulentas. É essa a distinção que é preciso fazer. O Hugo Chávez é eleito com eleições que não são fraudulentas. O problema é que o Nicolás Maduro... Só que o Nicolás Maduro fez aquilo que nunca o Hugo Chávez fez. Foi alterar o sistema eleitoral venezuelano de forma a favorecê-lo numa eleição. Essa é que é a questão complicada. Portanto, se nós queremos levar este argumento para o campo 20 jurídico... segundos, Eduardo. Se nós queremos levar este argumento para o campo jurídico, temos uma dificuldade, que é, nós não podemos dizer que a primeira figura do Estado é inválida e, portanto, a segunda é válida, quando, na verdade, nós temos uma eleição que é válida. O problema é que o sistema eleitoral em que ela foi montada é um sistema que não é democrático, que são coisas distintas. Portanto, aquilo que eu gostaria de uma solução política para a Venezuela, novas eleições, não acho que faça sentido nós reconhecermos o Guaidó por uma razão simples. Ele não tem nenhuma legitimidade política, nem nunca sequer foi candidato a nada para se poder dizer que ele tem consigo a população. Mas eu acho que nós precisamos de organizar eleições na Venezuela. Agora, eu gostava era que não fosse com a intervenção dos Estados Unidos, que cada vez mais nós percebemos foi quem preparou este golpe de Estado. Muito bem. Terminamos então hoje o nosso Desafios Políticos. Quero agradecer ao Jorge, ao Zeca e ao Eduardo também este regresso do Desafios Políticos. Estamos de regresso na próxima semana. Voltamos a ver-nos então para falarmos dos temas que marcam a atualidade política. A quem nos acompanhou também aí em casa, ficamos por aqui neste regresso do Desafios Políticos. Estamos de regresso na próxima semana. Obrigada.